Bem-vindos ao podcast. Estou muito feliz em receber você aqui hoje. Hoje estamos aqui, gente. O episódio vai ser com dois casais potência. Que responsa, hein? Com conteúdos diferentes, mas que no final vocês vão ver que se complementam. Antes de começar o episódio, eu queria já pedir para você se inscrever aqui no canal, dar o joinha que você já sabe que o conteúdo aqui vai ser de milhões, né? E também no final do episódio, seguir lá no nosso Instagram, Podcast Podcast. Deixa eu apresentar eles aqui para vocês. De um lado, um casal que ama comer e nos proporciona experiências gastronômicas maravilhosas que nos faz querer conhecer todos os restaurantes da Baixada. De outro, um casal apaixonado por finanças e que nos ajuda a organizar nossa vida financeira de forma mais segura. Bem-vindos, Osane e Nonô, Ju e Nelson. Obrigada. Obrigada Muito por estar obrigado aqui. pelo convite. Eu que agradeço vocês, uma honra receber vocês. E aqui no podcast a gente tem uma coisa aqui, gente, que é para proporcionar para o público um autoconhecimento. Então, eles fazem em casa e vocês fazem aqui, tá? Que é o defina-se em 2 palavras. Quem começa? É o desafio, já posso começa começar? assim. Pode? Então vai lá. Eu sou relacional e intenso. Nossa! Que isso, aula. Relacional e Palmas, intenso. palmas. É motivo de várias discussões, às vezes. Várias Ele, não, eu discussões. sou intenso. Eu falei, tá, entendi. Ela acha que eu tô brigando, não, eu tô sendo enfático, é diferente. Entendi. Ele é entendi. intenso em tudo. Em tudo. Então tá, né? Não tem muita discussão, né? Ué, é intenso. Tá. É. E você, Ju? Olha, eu sou... Acho que a melhor para definir seria organizada e analítica. Assim, eu observo. Enquanto ele é intenso, eu sou mais... Eu penso, eu É verdade. reflito, eu É olho. Legal. E aí É, se complementam, é. né? Vou E pe- vocês? Vou pegar uma perna dela ali. Eu sou bastante analítico Ah, e legal. persistente. Show. Isso é uma virtude incrível. E você, Osana? Eu sou determinada e carinhosa. É muito romântica. Aproveitando aí que vocês já estão falando, conta pra gente um pouquinho de como vocês começaram. Desde o início, vocês já pensaram em criar um Instagram gastronômico para a Baixada? Como é que foi? Conta aí, irmão. Então, a gente... Como começou? Foi no dia 8 de março, Dia das Mulheres. Porque a gente... 2020. É isso. Porque a gente tem uma tradição de sair, eu, minha mãe, minha avó e minhas tias, no Dia das Mulheres, pra tomar um café, almoçar. A gente sempre sai, todo Dia da Mulher. Aí a gente foi na Confeitaria Colombo, em Copacabana. E aí eu nunca tinha ido. Quando eu fui, aí fui pesquisar se algum Instagram já tinha falado, pra poder saber valor e tal. Aí quando eu cheguei super cedo, tinha uma fila enorme e demorei pra chegar. Aí fui falando com o Nonô, caraca, que demora e tal, só abre 10 horas, cheguei aqui cedinho. Aí ele, cara, mas por que ir tão longe? Não tinha nenhuma cafeteria legal por aqui, a gente sai tanto. Aí eu falei, caraca, é mesmo, vou pesquisar algum Instagram que dá dica. Eu olhei, não tinha nenhum. Aí eu sempre gostei também de trabalhar com Instagram, de criar conteúdo, criava no meu pessoal. Minha mãe tem uma clínica de estética que já criava. E aí a gente foi criando ali, aí ele deu ideia, o Nono que deu ideia, ele, cara, se não tem, vamos criar. E a gente gostava muito de sair, início de namoro, todo mundo gosta de sair pra comer, né? Sempre esse passeio. Aí a gente sabia de alguns lugares que a gente sabia que não era muito divulgado. E aí a gente criou sem intenção nenhuma de se tornar nosso trabalho. Era só pra ser uma fotinha mesmo ali mostrando. E hoje em dia o Instagram cresceu bastante e já é o nosso trabalho. Pô, que legal. Nossa. Muito legal. legal. Muito legal. Muito E bom foi mesmo. legal porque ele surge em 2020, né? E ali, início de março, né? A gente não imaginava o que poderia acontecer nas próximas semanas, né? Pandemia. E de repente Então, veio foram- o lockdown, Foram né? 7 dias depois. cara. Exatamente, Exatamente. exatamente. Uma semaninha depois, eu lembro das anos desesperadas, assim, caramba, o nosso projeto acabou, né? Tava começando, a gente começou a receber contatos e tal, e de repente veio o lockdown, e a gente achou que já não funcionava mais, né? E foi justo o momento em que os negócios precisaram fazer uma virada de chave e migrar a comunicação para o digital. Então, foi um momento muito triste, né? Da nossa história como um todo, né? Muitos negócios acabaram não seguindo, mas a gente acabou conseguindo ajudar nessa virada de chave, né? A migração, a digitalização dos negócios passou muito ali pelo Onde Comer na Baixada, e foi um momento em que o canal cresceu, porque o consumo de conteúdo online aumentou bastante também, né? E ali a gente foi consolidando essa posição. E é algo que nos deixa muito felizes, né? Porque a gente sempre teve uma visão muito clara de, cara, a gente não quer sair daqui, né? Até hoje eu trabalho na Barra da Tijuca, né? Legal. No escritório, Caramba. vou todo dia, né? Então, assim, é longe, é cansativo. viagem. Todo mundo fala assim, cara, pô, vem mais pra perto, vem morar aqui. Mas a gente tem aquela coisa, não, a gente quer fazer da Baixada um lugar melhor.
pra viver. Pra Virou um melhorar a propósito, né? autoestima da Virou um galera. propósito de Exatamente. vocês. Então, assim, Exatamente. e a gente consegue fazer isso, né? Consegue construir uma visão melhor da Baixada, criar notícias diferentes sobre a Baixada, né? E isso pra gente é muito valioso. Ai, e eu vejo muito legal. isso no conteúdo de vocês, a valorização mesmo. Uhum. Não é porque o nome é Onde Comer na Baixada, é porque tem um propósito por trás, Sim, né? total. E vocês, quando começaram essa jornada financeira? Eu acho engraçado porque a nossa história tem uma relação também com o dia 8 de maio. No março, não foi no dia 8, mas foi ali dia 10 que a gente começou Dia o 10. canal no YouTube. A gente já estava Nossa! trabalhando com De educação 2020. financeira. 2020 né? também. Ai, É, que legal. Porque, no fundo, a gente se conheceu no mundo corporativo. A gente, na época, trabalhava numa seguradora. Eu era da parte de comunicação e marketing. O Nelson era diretor comercial na área corporate, né? Isso. E aí, num dado momento, naquelas reestruturações... Eu acho que bati aqui. Naquelas reestruturações de empresa que acontece, a gente acabou saindo e aí a gente ficou refletindo. O que a gente vai fazer? A gente nunca tinha pensado em empreender. E aí, numa dessas reflexões, a gente falou assim, cara, a gente vai fazer o quê? Pegar todo o conhecimento que a gente tem de anos no mercado financeiro, no mercado de seguros, e vai mudar totalmente de área, vai abrir uma franquia de alguma coisa que a gente não entende? Ou não? Vamos fazer uma coisa que a gente gosta. Ah, não, vamos fazer uma coisa que a gente gosta. Então, vamos continuar no mercado financeiro, porque a gente é apaixonado por isso. E aí, a gente falou, vamos juntar comercial com uma visão do marketing. Aham. Que era uma das coisas que a gente sempre tinha como crítica, porque nas grandes empresas é difícil você ter essa visão de quem constrói o discurso de quem está lá na ponta, né? Uhum. Então, a o gente discurso- começou assim. O discurso, às vezes, comercial marketing, ele é voltado para a venda, mas, no fundo, o próprio comercial, ele não pensa no cliente final, ele pensa em vender. Uhum. Essa é que é a parada. Então, como a gente nunca acreditou nisso, e sempre, eu pelo menos, durante a minha trajetória, sempre enxerguei isso, quando a gente começou a conversar e tal, eu falei, poxa, de repente pode fazer sentido. Né? E- Aí a gente falou assim, ó, vamos fazer uma coisa diferente para estar ao lado das pessoas mesmo, para olhar para as necessidades dela e ajudar de alguma maneira, porque tem carência, tem uma demanda e tem um papel social também no trabalho. Porque a gente, num primeiro momento, como a gente estava saindo de uma seguradora, a gente começou com a parte de seguro de vida, que é uma necessidade, mas não é glamuroso como um investimento, né? As Sim. pessoas não queriam falar muito disso. todo mundo, Só que precisam. todo mundo quer ficar rico. Sim. Mas ninguém quer falar de risco, né? Ninguém Essa quer que é- pensar que pode acontecer alguma coisa. Então, E ali a gente começou. Nisso, a gente foi percebendo também que tinha uma carência de informação sobre educação financeira como um todo. Porque as pessoas têm dificuldade no lidar com dinheiro, a parte comportamental. E o seguro, ele é só uma das pernas, um dos pilares de um planejamento financeiro mais seguro, que dê segurança para as pessoas ao longo da vida. Para que você tenha tranquilidade. Ele não é para você ficar focado no dinheiro necessariamente, mas o dinheiro é um recurso que viabiliza tudo que a gente precisa para Com viver. certeza. Né? E existem algumas, sei lá, vou chamar assim, idiosincrasias dentro do seguro, que, por exemplo, quem tem automóvel não sai de casa sem seguro de automóvel. Uhum, Tem com medo, certeza. tem medo do risco, tem uma série de coisas que fazem todo sentido. Residencial, as pessoas têm a sua residência, querem preservar a sua residência. Quem pode, tem seguro-saúde, tem um plano de saúde para ser bem atendido. Só tem que, assim, quando você monta uma família, estrutura uma família e para pensar, de alguma forma, que se você estiver ausente ou se você se acidentar, parar de gerar renda para aquela família, você cria um problema financeiro monstruoso para a família. Sim, verdade. Né? Então, essa que foi a ideia. Até o nome Lado, com os dois As, a ideia dos dois As é estar ao lado das pessoas. Ah, E legal. o conceito que foi criado foi esse. E aí a gente evoluiu na educação financeira, a gente se certificou também como educador financeiro para ampliar o planejamento financeiro como um todo. Porque o pilar financeiro, do seguro é mas você tem os investimentos para a gente realizar os projetos que a gente quer na vida, e você tem a gestão do dinheiro, porque tudo tem que caber na renda ali, né? As com contas certeza. todas têm que estar ali. E vocês Então, é começaram isso. pelo Instagram? Começamos pelo Instagram, nas Foi. redes sociais. Mas vocês já entendiam, assim? Já teve aquele negócio de vergonha de gravar? Foi desafiador? Tinha. Eu me vejo nos primeiros vídeos assim, quero sair correndo. Com certeza. Eu quero sair Todo correndo. mundo, né? Todo mundo. O pior é quando às vezes a pessoa pede, você tem alguma informação sobre tal assunto? E é um dos primeiros vídeos. Ai, meu Deus. Então, até tenho, né? Eu Mas... tenho, mas eu não Vou gosto gravar desse de novo. O conteúdo tá legal, mas eu não consigo me ver assim. Eu também não gosto de me assistir, não.
Todo mundo tem isso, né? Aham. Por isso que eu sempre falo assim, quando você tá começando, grava e posta. Porque se você ficar se assistindo, Aham. vai achar vários erros, né? É, Eu até Exatamente. hoje não consegui superar ainda esse medo de De gravar. gravar, assim, de mostrar minha cara e tal, né? eu não gosto quando ele me escuta. De repente eu tô Ih, escutando e falei, eu conheço ah, essa é. voz. Eu ai, meu todinha. Deus. Também, eu falo, ai, abaixa esse celular aí. E pra vocês, quais foram os maiores desafios, assim, no início? Até hoje também tem desafio, né? Pode falar. Cara, assim, eu acho que hoje o nosso maior desafio é justamente essa organização do equilíbrio ali entre o nosso trabalho no corporativo com esse projeto, né? Uhum. A gente tem um sonho de conseguir se dedicar integralmente, né, a esse projeto no futuro, mas hoje nós dois ainda trabalhamos eu no não tinha, corporativo. desculpa, eu não tinha ideia. Vocês trabalham e tem o Sim, projeto ainda. Exatamente. Eu Poxa, achava que era bacana. só o Eu projeto. também achava que era Nós só o projeto. dois. Exatamente, assim, é um desejo, né, olhando para o futuro, mas hoje a gente ainda não conseguiu organizar as finanças para permitir tomar esse risco. É um né? grande desafio. Exatamente. Empreender É um grande é desafio. tomar risco. Exatamente. Né? Exatamente, então, Tomar assim, risco. Viu, gente? Falei pra vocês que Não, no tem- final ia aqui, E a da Total. média. tá aqui, ia dar match esse tema Ia aqui. dar match. Tem muito fit, assim, uma análise que a gente faz muito é, cara, qual tem que ser o tamanho da cobertura ali pra gente poder falar, não, cara, agora a gente vai mergulhar nesse sonho. Mas é isso, assim, e um outro ponto importante pra gente a gente tem uma visão muito clara de querer desenvolver esse mercado, né, de gastronomia dentro da Baixada Fluminense. Então, para além de dar visibilidade, a gente quer ter novos projetos na área de educação mesmo, né? Para poder, sabe, formar os restaurantes em comunicação, em gestão também, né? A gente vê muita oportunidade, né? Para aumentar a maturidade dos negócios, entendeu? E aí, olhando para essa linha, o próximo desafio é, cara, a gente quer ser mais do que um canal de influência, mais do que um canal que dá dicas e realmente transformar isso em um negócio mais robusto, entendeu? Legal. Então, fazer essa virada de chave, eu acho que é o nosso grande desafio do momento. Não, é muito legal, porque isso tem muito a ver com o planejamento financeiro, Claro. porque muita Total. gente começa a Sim. empreender por necessidade de alguma forma e não está organizado, não consegue organizar as finanças, separar a finança pessoal da Sim. empresa, né? E aí Exatamente. E muitas das vezes as pessoas não assumem risco por não saber se vai conseguir assumir Total. justamente esse Na, risco. na verdade, o Instagram, pra mim, principalmente no início, agora já tô tendo um pouco mais de clareza. O meu principal desafio era entender que era uma empresa. É o meu trabalho. Pra mim, assim, era surreal. Até porque não foi a primeira intenção, né? De se tornar nosso trabalho. Então, até eu entender que era um trabalho, foi difícil. O Nono ele já tem bastante bagagem na área, ele trabalhou com marketing, é gerente de e-commerce, então ele me ajudou muito nessa parte. Mas esse era o meu maior desafio. Com certeza. Mas assim, na boa, vocês dois logo no início falaram duas características que tem tudo para dar certo. Você falou que é persistente, não é isso? Determinado. E você é determinado. Então, É isso, assim, juntou. carinhosa. Os casais aqui são maravilhosos, gente. E carinhosa, né? Que ela dá um carinho. Os seguidores têm que ter ali também o carinho. Aquele facilidade, equilíbrio, com certeza. total. E vocês já tiveram, assim, algum case de sucesso que vocês falaram assim, tô no caminho certo, é isso? Sim, alguns. Alguns. Nossos orgulhos. Tem um que a gente, quando a gente vai assim, em alguma palestra, a gente até coloca a logo, falando de alguns, que eu gosto muito de falar, que é o @dog, porque eu fiquei muito insegura para fazer ele, muito. Porque em Mesquita, um delivery, e é muito diferente o impacto de delivery em um restaurante físico, porque o restaurante, a pessoa em qualquer lugar da cidade vai atrás desse restaurante, porque vai ali sentar, comer. Agora, delivery geralmente é a pessoa ali do bairro que vai pedir. Então, tinha que alcançar a galera ali de Mesquita. E é pequeno e tal, eu fiquei meio insegura. Eu falei, vai chegar em Caxias, como que vai chegar? Será que vai chegar com uma apresentação bonita? Será que eu vou dar resultado para ela? E aí a gente fez. Gente, ela me mandou um áudio. Ela fez vídeo também, chorando, falando que a loja dela estava lotada. É uma lojinha pequena, porque a ideia é mais delivery. Então, o pessoal saiu de tudo que é canto da Baixada para poder ir lá, retirar e experimentar em casa. Ela falou, aumentou quantos por cento que ela falou? 300% Nossa, o faturamento muito legal. dela. muito bacana. Muito legal. Parabéns. E assim, a gente tem alguns cases de volume grande de alcance, né? Teve um vídeo que bateu 3 milhões, era um rodízio de comida de festa em Nova Iguaçu, e Nova Iguaçu mais pra dentro, né? Assim, mais na periferia de Nova Iguaçu. E, cara, assim, ele falou que foi uma loucura, que teve gente, ele falou que chegou um ônibus lá de São Paulo, maluquice, né? Uma galera, tipo, que é de São Paulo, que veio pro Rio
pra poder... Eu até brinco, né? Eu falei assim, cara... De São Paulo vai aonde? Eu falei assim, cara, pô, Leblon? a pessoa que sai de Não, São Paulo, ela pensa, é. pô, vou me hospedar na Zona Sul, né? Não, uma Com galera foi pra Nova Iguaçu pra Só poder que- experimentar, assim, é um case Muito irado. legal. Mas pra mim, os mais marcantes, cara, são aqueles que a galera fala assim, olha, o nosso negócio ele tem um antes e depois da visita de vocês, sabe? Ai, gente, o satisfatório poder da isso, transformação, né? né? Isso É pra o- gente Tem alguns muito que marcante, falaram é. isso. Teve uma Muito bom. menina que ela mandou uma mensagem pra gente, ela falou assim, cara, pô, a gente tá muito mal das pernas, a gente tá quebrando, tô desistindo e tal. Aí a gente falou, não, fica tranquila, né? A gente vai, pô, vamos fazer virar, vamos mostrar o teu trabalho pro mundo. Cara, meu irmão, tipo, uma semana depois, ela, porra, outra realidade. Teve uma recente, no caso assim também, né? Que a menina foi conversar, a Usana, assim, começou, a Usana é psicóloga, né? Eu não falo isso aqui. Mas ela começou, assim, a conversar com a menina mais no pessoal, assim mesmo, pra, tipo, levantar a autoestima. Ah, A tá. menina tava passando por alguns problemas na vida pessoal mesmo ali, né? Casamento, Tem muito etc. isso também, né? A gente não conseguir dividir um pouco, né? Exatamente. E aí a menina começou a conversar com ela, ela falou assim, não, cara, calma, que eu vou te ajudar, teu produto é excelente e tal. E assim, é incrível você ver a transformação, o feedback, o menino traz, assim, sabe? Você tá desistindo de um sonho, depois você volta a acreditar, porque você vê que realmente dá certo. Então, enfim, quando a gente consegue conectar a nossa visão ali na realidade, E eu lembro que Eles essa não mesma queriam. menina, ela falou, ela assim, claro que tô muito feliz pelas vendas. Eu não tinha nenhuma venda. Nenhuma. E aí agora eu tô respondendo gente de madrugada. Porque não para. Mas além disso, eu me senti valorizada, porque eu tava com a autoestima tão baixa, porque ninguém tinha pedido meu produto, eu sei que é bom, mas eu comecei achando que não era. E agora eu me sinto muito valorizada. Eu achei muito legal. Isso a gente Bom. vai até falar mais na frente, né? Que é o poder do influenciador sobre o comércio. Falando deles, o comércio da Baixada, o comércio local, né? E falando até em desafio, conta pra gente, assim, a gente estava até conversando aqui no início que o segundo ponto, assim, decisivo para a separação era a questão financeira, né? Pois é. Como o financeiro interfere na vida do casal? Acho que em nós tudo, né? em tudo, em tudo. Nós estávamos vendo uma pesquisa recente, né, que apontava que o principal motivo dos casais se separarem era a comunicação. Se comunicavam mal. Cerca de 20%, se eu não me engano. Foi Não, isso. acho que não, 20% era a parte financeira. Dava Isso. quase 50% Isso. dos casais separados, a comunicação É. era a causa do problema. Era a causa do E problema. a segunda maior causa era a parte financeira. Parte financeira. Que tem a ver também com a comunicação, porque se você não Aham. conversa, você também não fala de dinheiro, né? Sim, que é um não, assunto verdade. mais difícil. É mais delicado. E assim, quando as pessoas não conseguem, o casal principalmente, não consegue se entender os propósitos, o que quer fazer, qual é o projeto de vida, aonde quer chegar, como é que vão guardar dinheiro, porque assim, nós vamos conviver com duas coisas na vida, até o fim, com certeza, com a nossa saúde, com o nosso corpo, né? E com ter que lidar com dinheiro. Não tem saída para isso. Queira ou não queira, tem mais um, que eu não quero nem falar, que é pagar imposto. A gente vai pagar sempre imposto. Agora, então, e não tem saída para isso. Então tem que cuidar disso e cuidar do dia a dia. Assim como os relacionamentos. É aquela brincadeira que se faz, eu acho com muita propriedade, que é um jardim. Você tem que regar todo dia, todo momento, para florescer. Da mesma maneira, a questão quando você leva isso para o dinheiro. E gera atrito sério. A gente já teve alguns casos que marcamos, estamos atendendo o casal e etc. E você vê que ali tem uma dissonância. Ou seja, um tem um pensamento sobre dinheiro, o outro tem outro, e às vezes não é culpa de ninguém, é porque você foi criado de uma forma lá atrás que a sua relação com o dinheiro é diferente da do outro. Sim. Você teve exemplos dentro de casa que não eram legais. Então, tipo, o dinheiro traz desgraça, o dinheiro é sujo, entendeu? Esse tipo de coisa, o dinheiro não é legal, enfim, qualquer coisa. Quando na realidade, assim, infelizmente e felizmente também, dinheiro resolve no mínimo 50% dos nossos problemas. Com certeza. É isso. E assim, quando você está com algum problema financeiro, ainda que ele não seja a causa do problema do relacionamento, você tem todas as suas relações comprometidas. A relação com o trabalho fica ruim, porque você está preocupado com a dívida, você está preocupado com como é que você vai resolver aquela equação ali, né? E aí você vai trabalhar mal, você vai se relacionar mal com o outro, você vai reagir mal com seu filho, você vai responder mal dentro de casa. Então, ele acaba misturando muito as questões ali dentro, né? E é complicado, porque quando você tem uma situação assim, onde há uma divergência de comportamento entre o casal, a gente não pode se meter. A gente tenta dar as orientações mais técnicas, mas determinadas decisões têm que ser tomadas pelo casal. Você imagina uma pessoa, todo mundo no mesmo barco.
Aí um rema para um lado, outro rema para o outro. Não dá. Não rola. Cara, você pode ter a sua independência, o outro ter a independência do outro, mas ainda assim, vocês formam um casal. Sim. De alguma maneira tem que ter alguma sinergia nisso. Senão, Com vai dar certeza, tilt. né? O em algum- casamento é isso, questão de olhar na tempo. mesma, É a isso. mesma É visão, isso. o mesmo ponto. É isso. É E uma vocês só já família. tiveram algum case assim também de, meu Deus, Já. esse vai ser difícil? Já. A gente já teve alguns. Tem um até que está em curso, né? Que a gente está tentando resolver. Problema com uma pessoa com um problema de muita dívida. Pra você ter ideia, a pessoa tinha 36 cartões de crédito. Meu Deus! É possível isso? É provável? É um negócio muito doido, tinha até porque a dinheiro, pessoa. né? Não. É que ele vai rodando um no outro. É um ciclo, esse acho que foi o caso mais complicado. Paga, mais paga a que é mais fatura de difícil. um com o crédito do outro. Não, porque ele tem empresa, então, tipo assim, quando ele precisa de dinheiro, ele passa. No Passa um da cartão para empresa. tirar. Só que esse é uma questão bem mais complexa, É. porque ela envolve uma série de questões pessoais que é bem. Esse vai ser um caso bem Aham. difícil. Esse é um caso bem difícil. Agora, a gente também teve a oportunidade de assim, como vocês falaram, de ser um processo de transformação das pessoas. Das pessoas conseguirem se organizar. Existem 3 grandes pilares quando você fala de planejamento financeiro. Um é você ter a gestão do seu dinheiro. Ter a gestão, saber o quanto entra, o quanto sai, aonde sai. Cartão de crédito é perigosíssimo para o dinheiro de plástico, aquele que você não sente a dor, né? Então você não sente a dor, você sai gastando. O outro pilar é você ter proteção para você não sair do jogo. Nós que somos empresários e tal, se acontece alguma coisa com a gente, a nossa fonte de renda se esgota de alguma forma. E o outro é que todo mundo tem sonhos e quer realizar esses sonhos. Quer se aposentar financeiramente, quer ter renda passiva e tal. Se você não organiza esses 3 pilares, que foi exatamente a metodologia que a gente criou, GPS, gestão, proteção, sonho, né? Você não consegue progredir. Né? Não- Porque é muito comum, a pessoa chega porque ela quer resolver o sonho. Então ela quer comprar a casa, ela quer trocar. Isso é o que ela quer. No fundo é isso. Só que aí você tem que tornar isso viável. Porque às vezes ela fala para você assim, não, eu tenho uma renda de 10 moedas, mas eu quero me aposentar com uma renda de 30, eu quero viajar todo ano, eu quero trocar a casa. Aí você vai falando assim, por onde eu começo a contar Então. para ela que não vai dar rolar. isso tudo? que não vai E aí rolar. você tem que ir criando mecanismos para botar metas e fases, né, para priorizar as coisas, eventualmente mexer na renda, mexer na despesa, não necessariamente a cortar todas as despesas, né? E você vai entrando em pontos que são sensíveis, mas aos pouquinhos, ao longo do processo, a pessoa vai entendendo os conceitos, aí ela vai se apropriando daquilo. E aí aquilo vai transformando a relação que ela tem com o dinheiro. Né? Então, Nossa, ela isso. passa... no momento em que ela vê que ela consegue organizar a fatura e ela vai comemorando essas pequenas vitórias, as coisas vão encaixando. Mas, mas não é uma coisa que você toma um comprimido e resolveu. Sim. É pra Gente, vida adorei toda. esse nome, GPS. Adorei. Agora toda vez eu vou pensar nisso. Isso, pensa. Pensa porque vale a pena. Porque assim, não tem saída. É o que eu te falei. A gente vai ter que conviver com dinheiro o tempo todo. Então tem que se organizar para isso. E pegando um pouquinho um gancho no que a Ju falou, e me lembrei, e aqui você falou que a Osana é psicóloga também, e às vezes você conversa com as pessoas e tal. Já tivemos situações em que sugerimos o seguinte: olha, vocês precisam conversar. O casal precisa conversar. Precisa ser muito transparente, muito claro, identificar, até antes de conversar com a gente, porque senão não vai ser produtivo. Né? Vai ficar puxando um para um lado para o outro, então todo mundo vai falar ok, bacana, mas na hora Mas de não colocar em executa, prática, né? não executa. Exatamente. Não dá. E o lance é fazer, botar em prática, porque senão, não adianta só me contratar, não quero. Uma coisa que eu aprendi muito foi essa questão mesmo do diálogo. Eu brincava que lá em casa era ao contrário, que meu marido sempre gostou muito de conversar e eu deixava pra depois. E realmente, gente, a gente tá junto há 14 anos. Deixar pra Caramba. depois. Desde me criou quase, né? Desde novinha, desde 13 anos. Não, mas meu espanto foi por isso. Desde novinha. Novinha. Primeiro namorado, primeiro tudo, casamos, tudo. Enfim. E eu sempre deixava pra depois. E depois isso vai se tornando uma bola de neve em tudo, até briga boba. Imagina no financeiro, gente. Aí Se é o caos. os dois não têm Não controle tem de como. É o nada, caos. deixa pra depois, vai enrolando cartão, vai enrolando tudo. Aí a mulher compra muito, o homem economiza, ou o homem gasta muito, a mulher... Então, Depois realmente... ele chuta o balde e fala: se vocês não chuta- fazem, eu também vou. Então, ele isso, começa, ele o começa a caos, rolar. o caos, com certeza. Agora, aproveitando que a gente está ainda no mês dos namorados, né, gente? Eu queria que vocês contassem um pouco em como é trabalhar em casal. É mais fácil? É mais difícil? Vamos falar aí dos pontos positivos?
Só dos positivos. Tô brincando, pode falar os negativos. Cara, positivo tem muito, muito assim. E como o Nono já tem mais essa experiência de trabalhar em empresa, ele me ensinou muita coisa. Então, assim, é o tempo todo, não preciso marcar horário, né? Aham. Mas também tem essa questão de marcar horário, sim, né? A gente tem reunião, era toda segunda, agora a gente tá tentando colocar para domingo, onde a gente faz ali análise, o que tá faltando, a gente coloca meta para onde comendo a baixada. Então, assim, é delicioso ter isso com o meu marido, né? Uhum. É claro que também tem a parte negativa ali na hora de discordar, né? E aí já leva, mas você deixou a cama. Não tem nada a ver, entendeu? Com o assunto. Não mistura Então, uma coisa tem com a que- outra. Exatamente. Eu não consegui fazer a análise dos dados porque você não arrumou a cama. Exatamente, não tive tempo. Cara, é muito isso, assim, quando você tá construindo um sonho, né, cara, junto com uma pessoa que você ama e que você sabe que faria tudo por você, entendeu? Isso te dá um gás, entendeu? E assim, sociedade, a gente conhece muita gente que fez e desfez sociedade, né? A gente conversando com os empreendedores, sociedade é sempre um ponto sensível, a gente conversa muito sobre isso em casa, né? E eu acho que a base de uma boa relação societária é a confiança, né? Quando você traz isso para o casamento, onde existe uma maturidade na relação, onde as pessoas confiam umas nas outras, né? Isso te passa muito mais segurança. Então, assim, cara, eu não tenho medo de correr risco nenhum por ela, entendeu? Tipo, eu mato e morro por ela. Então, tudo passa a fazer mais sentido, né? Poxa, então, isso assim, é que é declaração de amor. É. Né? Nossa, fiquei até emocionada também. Então, assim, a parte boa é assim, cara, quando você bota energia, né? Você se sente seguro pra correr risco ali e as coisas dão certo, pô, nós dois estamos ganhando. Então, tipo, eu ganho no pessoal, né? E a minha esposa ganha, e quando ela ganha eu fico mais feliz ainda, né? Então, assim, isso tudo é muito bom. Agora, de fato, o maior desafio é separar o pessoal do profissional, entendeu? Às vezes a gente tem algumas discussões, aí ela joga isso pra mim. Você falaria desse jeito se fosse no escritório da empresa? Tem E é muito muito isso, assim, cara. Separar isso aí é o mais difícil. Mas, cara, fazer dar certo é muito gostoso, muito bom. É engraçado, né? Porque, assim, quando a gente estava falando da questão do financeiro do casal, é muito isso. O casal que tem uma união financeira e um projeto junto, algo que eles estão Um construindo, propósito, né? cara, o relacionamento cresce junto. É isso que eu ia falar. É entender que vocês estão construindo. Sim. Né? Não é uma coisa assim, tô te ajudando aqui, tô te ajudando Não, ali. Não, não é é uma um favor. Exatamente. Isso, não é um favor. Não é um favor. É Tamo uma questão juntos. dos dois. E até falando em casal, eu acredito assim, para você ter uma questão financeira em casal bem sucedida e saudável, a questão financeira individual é necessária antes? Olha, o combinado não é caro. Eu acho que esse é o ponto. Você pode ter as contas juntas, as contas separadas. Você paga essa, eu pago aquela. Eu invisto, você faz isso. Eu boto dinheiro para aposentadoria, você faz. Enfim, não importa. O importante e a sugestão que a gente dá e a dica que a gente dá é exatamente o quê? Combina. Combina o que está combinado e o que está claro, entendeu? Está transparente na mesa, constrói uma base sólida tanto para o relacionamento quanto para a relação com o dinheiro. Questão de casamento. Eu estou no meu 4º casamento e último, com certeza. Com certeza. Com certeza. Até porque também tem outra característica. O fato de a gente empreender junto significa uma relação de confiança completamente diferente. Mas essa foi uma condição, né? Em vez da gente casar, a gente abre um CNPJ, porque é mais difícil que a gente empresa. Com certeza. Aqui, eu vou tirar. E a gente mitiga risco, porque a gente trabalha com gestão de risco. Pois é. E a gente faz o quê? Em vez de deixar na empresa, onde trabalhava lá, que corria muito risco, vem trabalhar junto. Pois e é, aí não a tem- gente trabalha de home office. Tem que entendeu? pensar. Agora, um desafio grande é a disciplina, como vocês estavam citando. Como é que você se organiza. Para mim, então, assim, foi um tremendo desafio. Ainda passo por isso. Eu trabalhei sempre de uma maneira relacional, então eu saía para fazer os negócios da empresa. Não, e ele trabalhava com estrutura. Né? E Uma aí, quando a gente estrutura foi enorme. empreender, a estrutura somos nós dois. Verdade. Então, no início, foi muito difícil, porque eu falava assim, cara, olha só, a gente tem que dividir as funções. Porque ele ficava, às vezes, falava comigo, era muito engraçado. Eu falei assim, olha, assim, nada contra e Não tal. sou o seu Eu não back-office. sou o seu Ela falava pra mim. back-office. É isso. Tá? Eu ajudo, eu brinco que eu acumulo a função de departamento de TI, eu faço um monte de coisa. Mas a gente precisa organizar essa divisão clara do qual é o seu papel e qual é o meu papel, porque a gente precisa somar. Senão vão estar Porque duas você estava pessoas aquilo fazendo de a mesma líder, coisa. de liderar. Não, pois é, a história. Eu trabalhei 37 anos como executivo do mercado financeiro. Tinha a estrutura da empresa inteira embaixo. Depois tomamos o caminho correto de empreender.
Só tem que você começa pequenininho, começa, né? E tal. Cara, assim... a gente não queria montar a estrutura, lógico. porque é um custo fixo. É um custo Eu falei, fixo, não exatamente. quero. Não. E aí o que acontece? A força do hábito. Eu estava habituado, tipo assim, Total, quero botar total. esse projeto tal, não sei o que. Cara, eu lançava a mão de todas as áreas da empresa e saía fazendo. E como eu sou relacional, eu vou envolvendo as pessoas. Blá, 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 blá. E em compensação, sempre teve mais dificuldade pela característica de sentar para executar. Eu falei, só que agora Nossa, você eu passo pela mesma precisa. coisa. Eu fico assim, cara, tá bom, vou delegar pra quem? Não, Aí eu olho para minha mão esquerda e falo, essa não vai fazer. Então eu tenho que fazer, pô, não tem, tem que pegar com as tem duas que pegar e ir com lá. as duas. Então não tem sim, jeito. Esse é o exatamente. desafio. Eu acho que esse é o Tava essa desafio. semana, assim, cara, tinha uma lista lá de emissão de nota fiscal e tal, não sei o quê. Eu falei assim, caramba, cara, eu queria tanto poder delegar isso aqui pra alguém, mas Pois é. tem que parar uma parte do meu dia pra ficar... E essa é a parte Emitindo dele. Eu nota. fico com a criação de conteúdo e ele mais com as negociações. É o back- combinado, né? Exatamente. Como é. você Assim, falou. o back-office é meu, só que, historicamente, na minha carreira, eu nunca fiz back-office, eu nunca fui operacional, entendeu? Então, assim, essa disciplina realmente... Eu sempre... É a uma tal dor. história. Nós estamos em X, né? De alguma maneira. Esse é o ponto de vista da estrutura das empresas. Eu sempre fui relacional comercial. Abria a porta, fazia negócio, botava o ovo em pé, né? Com a ajuda de quem estava atrás de mim. Envolvia todo mundo. A Ju tem uma história como assessora de imprensa, marketing e comunicação. E aí, o que aconteceu? Quando a gente juntou, ela cuida dos conteúdos todos, entendeu? Aham. Ela cuida dos conteúdos. Eu Com cuido uma da coisa na relação estrutura agora. eu cuido da relação com os clientes, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Mas A eu gente acumulo back-office. acumula back-office. Acumula back-office. É porque hoje, assim, com o Instagram, a gente tem a divisão do trabalho mesmo, né? Que vocês prestam consultoria e tal. E também a divisão do Instagram. Então, são 2 trabalhos que tem que organizar lá na planilha direitinho. O Instagram e o YouTube. YouTube Ainda tem ainda, YouTube. é E a gente quer verdade. começar também um canal de podcast. Então, e Ai, a gente vai ter um gente. filho daqui a alguns meses. Então, Então, o que eu posso dizer aqui é que Pedro quando vem. a gente trabalha em casal, a gente Parabéns. Obrigada. Parabéns. vai criando novos projetos, né? É. Você vê, é difícil, mas é tão bom que a gente vai criando, querendo Vai, mais, vai, querendo vai, mais, vai. né? a nossa maior dificuldade é parar. Ontem eram quase 1h da manhã, a gente estava Isso. deitado na cama e conversando sobre o negócio. Falei, tá, agora eu preciso dormir. Porque mistura. Porque a Voltando ao gente- teu ponto exatamente. inicial. Eu Mistura. nunca separei. Não Ah. separo. Pra mim, o trabalho eu gosto tanto que ele faz parte. A questão não é separar, mas é botar limites. Exatamente. Sim. Para não prejudicar não- uma coisa é. ou outra. Para não prejudicar. E até falando em finanças, o trabalho que vocês fazem, assim, que mais dão retorno, que vocês veem, assim, até de views mesmo, de feedback de clientes, são as dicas mais econômicas? Sim. O rodízio. É. Rodízio é eu falar a primeira palavra rodízio, porque o pessoal gosta da ideia de pagar um valor fixo e comer à vontade. Então, Sim. o rodízio sempre dá bastante visualização. A gente vê, sim, que quando você entrega custo-benefício, né? Boa. Principalmente o nosso público, que é Exatamente. massivo, né? Assim, Baixada ali, a maioria... Baixada no Brasil, né? Brasil. A maioria é classe C e D, né? Então, assim, o retorno, ele é muito melhor, entendeu? Uhum. Mas a gente percebe também que, quando você está falando de restaurante, pra gente é trabalho, mas pra maioria das pessoas é lazer, né? Uhum. A relação com a comida é isso, assim, é um momento prazeroso, assim, pô, vou sair, vou comer, né? Então, quando tem, assim, cara, um restaurante que oferece uma experiência muito boa, entendeu? Sim. As pessoas se dispõem a desembolsar um valor maior, Uhum. entendeu? Legal. Tem muito isso também. Então, de fato, assim, em termos massivos, a gente vê, assim, que, cara, rodízio, o que é custo-benefício, a gente sempre fala um preço de entrada, a partir de tanto, isso chama mais atenção, mas depende muito de, cara, quem é o teu público-alvo e o que você oferece de valor, né? E a Baixada muitas vezes carece de opções de restaurantes, assim, que entreguem um serviço mais qualificado. Então, cara, quem monta uma estrutura realmente boa, sabe, que agrega experiência, né? A gente também vê retornos muito, muito grandes. Uhum. Legal. Tem até rodízio que não é tão baratinho, né? Tem uns que é mais de R$100. Mas entrega toda uma experiência. Tem um que a gente adora, que o dono vive em São Paulo para poder pegar a experiência de lá, trazer para cá. Tem o rodízio dele, Fat Truck. Os garçons têm um momento varal de bacon. Aí ele vem com... É a experiência, né? Isso, com Exatamente. fogo, assim, aí coloca uma música, todo mundo vai dançando, então você assiste e tal, é toda aquela experiência, realmente, igual o Nuno falou. Eu acho que no final, assim, não é sobre preço, né? Aham. Mas é a relação entre o custo e o retorno. É entendeu? valor. Valor. Exatamente. É o quanto valor a que pessoa agrega. enxerga valor valor. naquele Exatamente serviço. Exatamente isso.
É valor. Agora, para vocês, finança é mentalidade? Sem dúvida. Eu estava até brincando e comentando antes, assim, a grande maioria das pessoas e empresas, principalmente pessoas, até porque as empresas são feitas de pessoas, a questão é mais comportamental do que propriamente ter um conhecimento técnico financeiro para conseguir fazer as coisas. Assim, você tem o hábito, cria certos hábitos com dinheiro, gasta de uma maneira e depois você tem que mudar isso de alguma forma, né? Então, o autoconhecimento nesse processo é importantíssimo. Nós já tivemos clientes, pessoa física, que no final da consultoria virou e falou assim, poxa, Nelson, eu achei que eu nunca ia conseguir me organizar financeiramente e guardar dinheiro da maneira adequada para realizar meus sonhos. E você me provou que eu posso. Nossa. Isso é uma vitória tremenda. Legal. Né? E na pessoa, porque nós temos duas linhas de produto. Uma para pessoa física, que é a consultoria familiar, pessoa física, e a outra para empresas, entendeu? Que trabalham no simples. Tá? Trabalham no simples. E nessas empresas também. O que faltava a esse empresário? Faltava ele enxergar que é possível ele se organizar financeiramente, ele saber como vai ser o caixa dele daqui a um ano. Se ele mantiver esse nível de vendas, se for cair, o que ele tem que corrigir, de que maneira ele tem que fazer. Então, dá a possibilidade do empresário, das pessoas e das famílias de conseguir enxergar isso e se planejar. Assim... É porque muitas vezes entra aquele fenômeno do jaque. Como você não conhece, aí você já que enfiou o pé na jaca... É a mesma coisa com comida, com exercício físico, o processo comportamental é o mesmo. Né? Tanto que tem um dos livros que eu mais gosto, que é super legal e simples, que é o Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Ele fala, são lições atemporais sobre dinheiro e saúde. Porque o comportamento é o mesmo. O hábito de fazer atividade física e o hábito de poupar e investir. Se alimentar direito. E se alimentar direito e tal, está relacionado. É comportamento. Você foi criado de um jeito e passou a vida inteira fazendo aquilo de um jeito. E aí você não conhecia, não sabia, até porque ninguém aqui teve educação financeira na escola, ninguém estudou na faculdade e teve aula de empreendedorismo. Nenhuma disciplina. Acho que nem quem estudou administração teve alguma coisa ligada a empreendedorismo, né? Sim. Então, a gente começa a vida financeira, começa a ganhar dinheiro, mas sem saber lidar com ele. Então, você Realmente. ganha dinheiro. Com 18 anos, você já faz seu cartão de crédito. Acho Pois que é é. o sonho de todo mundo, né? Já fazer logo o cartão de crédito. E você vai acumulando compras e compra uma besteira ali, outra ali, que daqui a pouco dá R$1.000 a fatura. Exatamente. E você A primeira se... coisa que você quer é comprar o carro, né? Sim. O menino quer se forma, Não Mas entra- você quero sabe por comprar quê, um né? carro. Sabe por quê, né? Não, tem uma questão da independência, né? De Isso, é o sair ir da e casa vir. do pai, É da o ir e mãe. vir. Mas ainda assim, qual é o custo da manutenção do carro? O custo do IPVA, do seguro, Exatamente. Casa da... própria. É porque Entendeu? é muito falado do custo do financiamento do carro. É, Mas os outros mas tem um custos, monte de né? Manutenção custo. ninguém fala, né? A casa é a mesma coisa. As Aham. pessoas sonham em comprar casa. E não tem nada de errado em comprar casa. Só que muitas vezes você começa um relacionamento entrando num financiamento que você faz por 30 anos numa casa que não vai ser a casa definitiva da sua vida, porque você depois vai ter filho, vai fazer isso, vai querer mudar dali, vai querer ir para outro lugar. Tá preso naquele financiamento, aí ele compromete todo... Aí o negócio começa... Aí o negócio começa a virar... Começa a virar uma bola de neve, entendeu? Essa- Discutiu muito isso entre a gente. A gente tem 1 ano, a gente fez 1 ano agora de casado. Foi uma das discussões. E é um Total. ponto interessante pelo seguinte, é uma pergunta que chega muito até pra gente, né, Ju? Que é, eu compro ou alugo? Nossa, Você isso é aluga, muito- Vamos lá, Tem um polêmica. dilema entre a gente. Compro ou alugo? Ainda é, né? Então, ainda compro é. ou alugo? Não existe resposta certa para isso. Aham, Até porque a gente traz uma série de coisas. A maneira que você é criado, aham. entendeu? Eu fui criado tipo assim, você tem que ter um teto, aquela coisa. Exatamente. Então, Ah. a gente é criado dessa forma. Só tem que... Vou colocar só um componente nesse caldeirão aqui para esquentar um pouquinho o papo. Imagina o seguinte, você trabalha numa empresa, você quer crescer na sua carreira, você quer ir mais adiante, etc. Legal. Você quer ter oportunidade. Aí você chega e compra uma casa aqui. Aí a empresa vira e fala assim, pô, tem uma tremenda oportunidade para você, mas lá em São Paulo. Ou então fora do Brasil. Pô, a casa vira um problema para você que está financiado em 30 anos. Sim. Então você perde mobilidade de alguma maneira. Então não existe o certo e errado. Existe sim aquilo que você
como você colocar a casa, a compra ou o aluguel dentro do seu contexto financeiro e dos seus projetos de vida futuro, para ter mobilidade ou não. Muitas vezes é mais interessante você ficar um tempo nesse início, né, na carreira, até você estabilizar e tal, alugado, e investir, obviamente, né? Porque aí tem que ter a disciplina de também investir a diferença, porque senão você Tá. não Faz forma sentido. patrimônio. E às vezes, para muita gente, a forma que ela tem de guardar dinheiro é pagando financiamento. Sim. É questionável, mas é a forma Sim, que não, funciona é. para ela. Então, assim, não tem. Boa. Nada está escrito. Ela não tem a disciplina de É. guardar, ela E ela guarda faz em isso. tijolo. Ok. Aham. Guarda em tijolo. Exatamente. Mas, muitas vezes, se ela tiver essa disciplina e esse diálogo, porque aí os dois têm que concordar, porque aí volta a questão toda da diálogo. conversa, né? Porque às vezes um não está seguro com aquela decisão. Então, isso é uma conversa. Não é comprar uma blusinha nova, né? É uma compra que tem um impacto e vai ter um impacto por muito tempo. Então, muitas vezes é interessante você ficar ali alugado um tempo, investindo, juntando dinheiro. E quando você estiver mais estável na carreira, na família, você já tiver mais uma noção do qual é o imóvel que você quer para você morar, aí você chega numa fase que você compra. E a única recomendação que, de alguma maneira, eu faço, dentro do possível, é para que o imóvel nunca seja 100% do teu dinheiro. Porque ele não é líquido, né? Você Não. precisa, acontece algum problema de saúde, Não. qualquer coisa, tá tudo imobilizado. Tá tudo preso. A gente, quando vendeu o apartamento que a gente morava, a gente levou 4 anos para vender. Nossa. A gente já sabia que ia Caramba. demorar. Porque ele vinha nessa cultura, né? Não, tem que ter o apartamento e tal. Aí, num dado momento, a gente falou, vamos vender os imóveis. Ele tinha recebido uns imóveis do pai dele que faleceu e tal. Ah, não, vamos vender tudo, vamos investir, vamos fazer os projetos, empresa, uma série de coisas. E aí a gente falou, bom, a gente sabia que aquele apartamento que a gente morava era um apartamento de 2 quartos, a gente queria ter filho, tem os filhos dele que vêm, que não seria o apartamento definitivo. Então a gente falou, vai demorar para vender pelas características do imóvel. Vamos botar para vender sem pressa, para poder vender bem. Levou 4 anos. Você Levou imagina se a 4 gente, nesse período, se por acaso precisasse daquele dinheiro. A gente não precisava, foi uma decisão que a gente tomou consciente daquilo. Mas se aquilo fosse 100% do patrimônio, a gente poderia ter ficado numa situação muito ruim. E é o que acontece com a grande maioria. Né? A pessoa compra um imóvel. Só que você pergunta assim, tá, você tem reserva de emergência? Você consegue Pois é. ficar quantos meses Você pagando tem as suas contas se você não parar de trabalhar por algum motivo? Se tiver uma outra nenhum. pandemia, como é que você Sim, faz? Eu penso muito nisso. Uhum. Depois da pandemia, assim, sempre, todo projeto que eu vou abrir, assim, começar, eu penso, gente, se tiver outra pandemia, o que vai acontecer? É isso. Você consegue Né? ficar 2, 3, 4, 6 meses com as contas garantidas se acontecer alguma coisa? E aí, em Isso cima é do importante. comportamental, entra a técnica. Quando você é um profissional autônomo, você deve ter, no mínimo, tipo, 12 meses da sua despesa essencial, daquilo que você não pode deixar de pagar. Água, luz, etc., Aham. condomínio, você tem que ter guardado. Isso é o ideal, chegar Ideal. nesse ponto. Ideal. Você não começa com essa meta, mas você Se você é CLT, persegue. a outra técnica, se você é CLT, você pode baixar isso para 6 meses. Por quê? Porque você tem um fundo de garantia. Se você for desligado, você junta aquilo e acaba juntando os 12 meses de alguma maneira. Agora, só dê passos para investir para o futuro e pensar em projetos maiores com a reserva de emergência. Ó, gente, fica a dica aí, hein? Dica de milhões de consultoria, não é? É. Que isso. Vamos falar agora rapidinho aqui dos nossos patrocinadores. Vou começar falando da Ana Ludolf. Gente, até beber uma água aqui rapidinho. A Ana Ludolf, gente, é um estúdio de beleza familiar. Eu gosto de falar isso familiar porque a gente chega lá e se sente tão aconchegado, porque é a mãe, a filha, o irmão. Então são os 3 ali que estão em cima, né, do estúdio. E ela que cuida do meu cabelo, gente. Olha, um loiro hidratado. Você que quer fazer uma mudança aí de visual, você que quer fazer um corte, eles são especialistas. Então, para você, eu quis fazer a mudança depois que eu virei mãe, né? Eu sempre falo isso, que eu não fazia nada, eu cortava um dedo do meu cabelo. Depois que eu virei mãe, eu cortei o cabelo, eu fiquei loira, eu fiquei tudo. Então, faça sua mudança com o estúdio da Ana, que eles atendem em Madureira e no Recreio também. Queria falar da Carol também para vocês. A Carol é especialista, gente, em cílios. Cílios é vida, né? Depois que eu coloquei meus cílios, já acordo pronta para tudo. Tira a cara de cansado, de preguicinha, já acordo, não precisa passar muita maquiagem, é isso. Então, para você que quer ter uma mudança também, elevar a sua autoestima, podem confiar no trabalho da Carol. E agora eu tenho uma lembrança para dar para vocês. Olha, gente, lembrancinha pro casal. A Carol, gente, do Ateliê Personalizado. Obrigada. Deixa eu mudar aqui a tela.
Pra Carol. Gente, a Carol, ela faz toda a papelaria personalizada do seu evento. Obrigada. E a Carol tá comigo desde o meu aniversário do Arthur, gente. Há 3 anos que a gente faz esse trabalho em conjunto, em parceria. E eu amei que ela topou estar com a gente aqui no Podcast também. Então, você que tem um evento, mêsversário, aniversário, casamento, todo tipo de evento, ela trabalha com papelaria personalizada, mais simples e também as de luxo, Nutella, essas coisas assim gostosas, né? Então, você que tá preparando um lindo. evento, né? Muito Muito fofo legal. que ela faz. Vocês podem Adoro. conhecer lá o trabalho da Carol. E aí, vamos voltar já com uma polêmica aqui? Opa. Pra vocês primeiro, ó, Osane e Nonô. Eita. Vocês têm liberdade de opinar sinceramente? Ou vocês têm que falar que é sempre bom? Não, a gente não tem que falar que é sempre A gente bom. não fala que é sempre bom. Agora, A gente tem todo um cuidado com o restaurante, né? Porque a gente entende ali que é um projeto, tem todos os funcionários para pagar, família, tudo envolvido. E sim, a gente fala com o dono do restaurante. Aconteceu, vou dar um exemplo, de vir bastante, a gente sempre pede bastante coisa, a comida veio muito gostosa, vários pratos, e veio um que não estava tão legal pro nosso paladar. A gente falou com a dona, não tinha como a gente falar o que não era. A gente deu feedback pra dona, a gente falou que a gente não ia mostrar aquele, a gente não mostrou. E aí depois a gente voltou outras vezes, melhorou, porque eu acho que essa é a nossa missão, é desenvolver a gastronomia ali, o comércio na Baixada, né? Então, se a gente... Pô, na boa, ele tinha que te agradecer. Aham. Até pra dar esse feedback, né? O Nonô até, ele é mais crítico, né? Então ele já chega no restaurante já olhando. Aí teve um assim, olha, eu sei que vocês dão feedback, por favor, me dá o Nonô fez uma lista pra ela, assim. Nossa, mas maneiro, assim, maneiro. coisas pequenas, sabe? Mas que poderia fazer um diferencial. Teve uma muito legal. Isso é uma consultoria, Uma não é? hamburgueria que eu Feedback. falei pra ela, falei assim, cara, seu hambúrguer é maravilhoso, o atendimento é muito bom. Eu só sinto falta de uma apresentação melhor num prato, uma louça legal, entendeu? Porque o valor não era tão baratinho, sabe? Aí eu falei assim, e é um marketing de graça que você vai ter, porque vindo do jeito que tá, eu não tenho vontade de tirar foto e postar. Agora, numa louça bonita, seu cliente vai vir, vai tirar foto e vai postar. Ela fez stories falando, gente, a Osana me deu esse feedback, olha que louça linda que eu comprei e tal, foi muito Isso legal. é bom que vocês exercem a confiança também no público, Sim. né? Exatamente, Teve que é uma- o principal. a gente trabalha para isso, na verdade, né? Uhum. A credibilidade hoje com o público, né, é o nosso principal ativo. A gente tem muita consciência disso. Então a gente sempre age com honestidade. Teve um dia em Caxias, né? A gente foi numa pizzaria, ele tava começando um projeto de rodízio, entendeu? Cara, a gente tava lá, a gente ficou acompanhando as outras mesas, até um ponto que a Osana bate muito. Ela fala assim, cara, eu não avalio tanto, eu não consigo avaliar tão bem o atendimento, porque como a gente agenda, o restaurante se prepara para nos atender. Então o que a gente faz? A gente fica muito atento como é que as outras mesas estão sendo atendidas. Legal. E a gente tava vendo que não tava Boa. girando bem, entendeu? Aí eu chamei o dono e falei assim, cara, olha, não tá legal, tá? A gente não tá sendo bem servido, não tá tendo velocidade, a gente vê as pessoas insatisfeitas, não tem como a gente comunicar e não vai ser bom pra você. Porque a gente vai comunicar, vai trazer um fluxo grande de Uhum. gente pra cá, você vai frustrar as pessoas e não vai conseguir reter Perfeito. depois. Não vai valer a pena, entendeu? Perfeito. É ruim pra nós e ruim pra você. Aí ele, não, cara, beleza. Aí a gente falou, ó, tem que botar mais gente, tem que ter mais garçom girando o salão, etc. Ele melhorou a estrutura, aí a gente voltou e fez o conteúdo lá. E, pô, sucesso, sabe? Nossa, Muito Muito legal. legal. Incrível, isso daí vocês É têm até que consultoria. colocar no Aham. pacote de vocês, É hein? consultoria. É consultoria. Inclusive, nesse dia, um seguidor mandou mensagem falando: olha, eu vi vocês lá e tal, vocês filmaram, eu não fui servido. Então, assim, ainda bem que a gente já tinha avisado pro Aham. restaurante que a gente não ia postar, entendeu? E então, esse seguidor ficou mais fiel ainda, né? Porque Exatamente. viu Exatamente, que a exatamente. seriedade no trabalho de vocês. Muito legal. Agora, polêmica pra vocês. Tinha que ter aquele efeito assim de pá, igual do ratinho. Casal deve ou não dividir o dinheiro? Depende. Depende da história de cada um, depende do que foi combinado. E, assim, nada impede de você já ter uma forma anteriormente e depois você chegar e reformular isso. Assim, estatisticamente, como eu falei, eu sei que o problema de casamento é meu. Estou no quarto, então eu não discuto mais isso. Quem cuida do dinheiro sou eu. Entendeu? Quem cuida é ela. Só tem que nenhuma ex-mulher minha cuida do dinheiro. Olha só como é que é. Tudo depende exatamente da combinado, né? combinado e da relação de confiança. Uniu o dinheiro de É. vocês. A única coisa que eu acho que, independente do formato, se ele vai ser dividido, cada um contas separadas e tudo mais, é que o casal tem que olhar para as finanças juntos, de alguma forma. Por quê? Porque você vai se aposentar,
o outro tem que se aposentar também em algum momento, tem que ter reserva. É comum, por exemplo, a pessoa, a mãe, acabou de ser mãe, ou pelas circunstâncias, ou por escolha, ela quer se dedicar ao filho por um tempo. E aí ela sai do mercado de trabalho. Seja pelas circunstâncias ou combinado, ela faz isso muitas vezes sem olhar para a questão financeira. Então, aí o cara que é o pilar financeiro da família não tem um seguro de vida, ele pode morrer. E aí, como é que ela fica? A Ela casa precisa cai. pensar nisso. A casa Isso cai. acontece, Gente, é mesmo. né? Ela larga... A mulher, muitas vezes, isso vem melhorando, graças a Deus, e graças a muito trabalho também com as redes sociais, ajudando pra caramba para divulgar isso. Mas a mulher, muitas vezes, não gosta do assunto finanças, né? Então, é um mercado ainda muito mais masculino, e ela precisa. Por quê? Eu posso largar as finanças pro Nelson tocar no dia a dia, mas eu preciso acompanhar. Porque eu não sei o dia de amanhã. Se eu Amanhã ou faltar, depois separa, ou ele separa. falta. e aí? Né? Fora o seguinte, em algum momento da vida, eu com certeza, porque a minha meta é 105 anos de idade, eu vou ficar viúva. Né? Ele é 20 anos mais velho. Dureza nisso, né? Né? Mas, assim, de uma forma geral, a expectativa de vida da mulher é maior. Sim. Então, a probabilidade, se o relacionamento der todo certo, a gente vai ficar viúva. Sim. Se der errado, a gente não pode ficar com uma mão na frente e outra atrás. Então, a conversa tem que ser muito franca e a gente, como mulher, não pode largar totalmente. Não, Você acho tem que que não é só- acompanhar, você tem que entender, você tem que saber, mesmo que não seja você que fique... Qualquer um dos dois, Eu né? acho que não hoje é em dia legal. ainda tem muito disso, da mulher não saber quanto o marido ganha, Não, umas isso- coisas assim, uns tabus assim, meio antigos, né? E assim, na boa, isso aí é triste ainda ter isso. Esse eu acho que talvez seja a frase. É triste ainda ter isso. E a mulher, eu acho que ela tem que se preocupar mais ainda. Porque com a questão que a Ju tocou aqui da maternidade, não é que ela não pense, é que ela está encantada, cansada e envolvida com a maternidade de tal maneira, Nossa, definiu. entendeu? Que assim, ela só tem aquilo no foco. Até porque quando você tem filhos, e eu também penso assim, você não se pertence mais. Você não se pertence mais. Você tem que preocupar que aquela pessoa vai depender de você no mínimo mais 20 e tantos anos para conseguir se formar, não importa em que tipo de conhecimento e de que forma, É uma preocupação para a vida toda, para a né? vida toda. E depois que cresce, você continua com a mesma preocupação antes, apesar de não depender mais financeiramente de você ou qualquer coisa, mas você continua. Agora, no caso específico da mulher, não são poucos os casos em que, no meio desse turbilhão todo, o cara separa. Pô, vídeo. Então, o cara separa. Acontece. E Acontece. você não pode estar com uma mão na frente e outra atrás. Não pode. Então, assim, se vai juntar ou não vai juntar, não é essa a questão. A questão é que os dois têm que ter a sua retaguarda estruturada. Então, como é que a gente vai... Eu vou pagar as contas, acontece isso. Eu vou pagar as contas e você recebe bônus, você vai fazer o investimento. Tá, mas e o investimento da minha aposentadoria? Você vai fazer também, Entendeu? né? Porque amanhã ou depois separa, eu não juntei nada, e ele que juntou e foi embora com o dinheiro. Não é só Dependendo da forma como é a divisão de modelo, bens do casal. Uhum. Né? Isso tudo tem que ser pensado e dito. E isso. é polêmico. A mulher tem infelizmente ainda, em função de preconceito ou qualquer coisa, uma queda em relação às empresas. Ela tem uma queda de produtividade e existe ainda, de alguma forma, que as pessoas ficam assim, poxa, a mulher vai ficar grávida, isso, aquilo, outro, vai cair a produtividade, vai cair aquilo todo. Então, e muitas, até por uma opção saudável, conversada dentro de casa, fala assim, pô, eu vou me dedicar aos filhos. Só tem que, no momento que vai se dedicar aos filhos, tem que ter a conversa financeira. Sim, importantíssimo. Tem que ter a conversa financeira. Tipo assim, ó, legal, isso aqui tudo é um projeto. Se esse projeto família envolve isso tudo, tem um pedaço aqui, entendeu? Que tem Porque não ter. deixa de ser um trabalho Exatamente. também, né? Esse é o Você está ponto. contribuindo Esse para é a o ponto. família. E cuidando eu dos tô dando filhos. tranquilidade para que você possa trabalhar tranquilo também. Isso. Então, isso tem um custo. Carol, E eu preciso ter uma autonomia de renda de alguma Com certeza. parte disso aqui. Exatamente. Isso tem que ser e se conversado. me permite, não deixa de ser um trabalho. Desculpa, é um trabalho e, tecnicamente falando, foda. Sim, Enorme. Sim, nós É uma mães somos... responsabilidade. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil, Então, não. assim, é um processo que eu acho que a gente está falando aqui, independente das causas, né, desse processo. Ele está evoluindo, mas independente da causa, a gente tem que olhar para o nosso cenário, cada um o seu. Né? Então, quando você vai olhar para o seu cenário, fala assim, ok, não importa o que causou,
O que importa é, o nosso modelo é esse. Então, como é que a gente vai organizar isso? Quem vai ficar responsável pelo quê? E eu não vou largar. Eu acompanho. Ah, não, sou eu que vou controlar tudo? Ou é você que vai controlar tudo? Porque sempre tem um que gosta mais de número, o outro que... Alguém que puxa aquilo para fazer. O outro tem que acompanhar. E a outra é, olha só, seguro de vida nessa hora. Imagina o seguinte modelo. Gente, eu nunca pensei em segurança. Olha só, Também não, pense, olha só. Agora um olha pra cara do outro e diz assim. Não, eu tô falando na boa. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que eu tenho 2 filhos, tenho uma de 21 e tenho o Igor de 8. E agora vai chegar o Pedro. Então vamos dizer que não tivesse nem o Igor, nem a Maria Clara. E vai chegar o Pedro. Legal. O Pedro vai depender financeiramente da gente até 25 anos de idade, por aí, né? Vai depender financeiramente. Aí a Ju se afasta do trabalho, estou fazendo um modelo hipotético que existe muito. A Ju se afasta do trabalho e tudo mais, e assim, eu não tenho seguro de vida para sustentar a vida dele. Aí eu, estou trabalhando, estou indo para não sei aonde, não sei o que, sofro um acidente e morro. Como é que ela fica? Não precisa muito. Tem 2 meses, o vizinho da minha irmã, que eu conheci, 36 anos. Pois é. A mulher com um filho de menos de 1 ano, o garoto infartou. Nossa. E tem acontecido Entendeu? bastante essas coisas, né? Então, assim, Entendeu? ninguém Assim, gosta de falar nisso. Não gosta de falar Real. nisso, claro. Ninguém A gosta de renda falar é nisso. toda dele. Ela não trabalhava. Porque o modelo escolhido foi esse. Foi escolhido, bem escolhido, ok, mas ele não foi estruturado e planejado da maneira adequada. Eu acho assim que resumindo bem resumido, é manter a clareza. Isso, transparência. Isso. E até você, Nono, você é especialista em e-commerce e marketing digital também, né? Fala um pouco da importância dos influenciadores para o comércio em geral, né? Tendo uma visão profissional sobre isso. Cara, boa pergunta, né? Assim, hoje em dia, a gente vê esse canal digital diante de uma grande transformação, né? Eu até escrevi um texto recentemente falando o seguinte, que essa área, né? Quem trabalha com marketing digital, comunicação digital de maneira geral, né? Você não pode parar de estudar, você não pode parar de se atualizar, porque ela tem um dinamismo muito grande, entendeu? Então, hoje, você tem uma mudança ali na estrutura de canais que compõem a aquisição de novos clientes, né? A gente passou recentemente pelo boom da mídia paga, né? E aí começou essa coisa do tráfego pago, o especialista em tráfego pago, e é curso de tráfego pago para tudo que é lado, etc. Tal. Você passou por um boom, né? Com a pandemia forçou a aceleração, né, da digitalização dos negócios. Então você começou a ter muito mais concorrência, muito mais gente disputando o espaço de comunicação para esse mesmo cliente, e você via esse custo, né, da mídia paga escalando. Ou seja, o custo de aquisição de cliente foi ficando cada vez mais caro, né? E com isso começou ali uma busca, né, por desenvolver novos canais. Ao mesmo tempo, você vê o crescimento desse canal de influenciadoras digitais, né? Estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil se identifiquem como criadoras de conteúdo, né? Eu não tinha ideia desse número. Exatamente, assim, muito é um mercado muito grande. Tá falando 10%. E quando você... Exatamente, quase 10% da população. E quando você conversa com as crianças hoje, a Osana vive muito isso, né? Ela estava até falando de uma priminha dela de 5 anos, que a mãe falou assim, ela vive falando quanto que você é famosa e tal. Então, assim, isso brilha aos olhos da criança. Quando eu era moleque, eu queria ser jogador de futebol. Sou um pereba, jogo nada. Mas eu sonhava ser jogador de futebol. Hoje em dia, as crianças também sonham em ter essa carreira, Quer né? ser youtuber. Exatamente, quer ser youtuber, quer ser gamer, quer Virou ser uma profissão influenciador de digital. verdade, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Virou uma profissão de verdade. Então, assim, você tem ali, né, uma profusão de criadores de conteúdo e as marcas precisam se aproximar disso para poder se comunicar com os clientes. No paralelo, né, quando a gente olha para o cenário das redes sociais hoje, rede social, quando você entra numa rede social, que você está lá consumindo conteúdo, não sei quanto tempo vocês acabam perdendo lá, navegando, assim, que a gente para, vou ficar 5 minutinhos, quando você vê, passou 1 hora. Exatamente, é uma boa estratégia. Você tá ali, geralmente tem uma pesquisa que mostra isso, né? As pessoas geralmente estão procurando por entretenimento, né? Conteúdos de humor, elas querem saber da vida das pessoas, né? E vem numa quarta faixa ali, educação, né? Mas, na maior parte do tempo, você quer ficar entretido, vendo algum conteúdo agradável, ou você quer saber da vida de quem é próximo de você, entendeu? Então, cada vez mais as ferramentas entendendo como é que os usuários trafegam, como é que as pessoas consomem conteúdo nas redes sociais, elas querem entregar conteúdo humanizado, né? Então, você passou por uma mudança em que, há alguns anos atrás, as marcas, quando criavam seu conteúdo para rede social, você abria lá, parecia um panfleto,
né? Uhum. Ela replicava aquela revista tradicional, Boa, né? verdade. E aplicava isso nas redes sociais. Você vê que hoje isso não funciona mais. Isso não gera o que a gente chama de engajamento, né? Que é a resposta das clientes. Então, as marcas estão sendo forçadas a ter um conteúdo mais humanizado, né? A gente até brinca que os donos de negócios, principalmente os donos de pequenos negócios, são convidados a serem influenciadores do seu próprio negócio, né? Com Mas certeza. nem todo mundo tem habilidade para isso. Eu sou um caso aqui, né? Estudo muito isso, mas, cara, pega aqui a câmera, já era. Travo, né? É muito difícil. Então, a estratégia de produção de conteúdo, né? Através de influenciadores digitais é muito interessante. Por quê? Porque você consegue construir um conteúdo humanizado que aproxima a sua marca da cliente. E, por outro lado, eu estava estudando, eu trabalho no mercado de cosméticos, né? Ah, legal. Eu estava estudando sobre os principais fatores, né, que fazem a pessoa escolher por uma nova marca. E mais de 70% disseram que topam escolher um produto, testar um produto novo, pela indicação de um amigo, né, familiar ou conhecido. Certo? Aham. E onde que entram os influenciadores digitais nesse negócio? Porque quando você acompanha uma influenciadora digital, Vira você amiga. cria uma relação de amizade. Confiança total. Total. Eu lembro uma vez, tem Você uma... discute a vida dela no jantar. ali. Exatamente. Exatamente isso. Você viu que ela postou a família dela? É muito nessa loja. Fulano separou, como é que pode? É uma novela. É uma novela. né? Tem uma amiga da Osana, né? A Pri, Aham. do 401. Ela já veio aqui. Ela já viu que também. Ah, legal. Tem uma amiga da Osana que ela tava fazendo uma reforma na casa dela, né? A gente não tinha casado ainda, né? Não. Aí, no mesmo período ali, muito próximo, o meu sogro tava reformando a casa dele, né? E aí ele chegou e falou, comentou assim com a Osana, ele, a Pri me falou que ela comprou isso aqui pra casa dele. Aí a Osana, quando que ela te falou isso? Quando que você teve com ela? Ele, não, pô, eu vi nas histórias. É isso aí. Mas a gente sempre, e a gente até brinca aqui, né? Brinca não, né? A gente coloca isso, que nós não somos influenciadores, né? A gente se coloca como um casal de amigos que vai no restaurante e te indica um Sim, lugar, entendeu? muito Então, bom. assim... A diferença de posicionamento, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a Osana falou que era carinhosa no começo, mas é esse carinho e esse carisma dela que é a base para a construção da comunidade que a gente criou com Onde Comer na Baixada. Não, e Entendeu? o tipo de feedback que vocês dão é isso. Nada mais é do que Exatamente. isso, né? Exatamente. Dá uma Relação de amigo, oportunidade de melhorar. Exatamente. Então, assim, concluindo a pergunta, né, assim, hoje você precisa ter influenciadores digitais produzindo conteúdo para o seu negócio ou fazer com que você ou a sua equipe, né, produza conteúdo humanizado, porque é isso que as plataformas estão entregando, é isso que as pessoas esperam receber e é isso que é o canal hoje que mais tem gerado vendas. Eu estava vendo uma pesquisa que saiu ontem do Google, né, falando sobre o mercado de skincare. E ele dizia o seguinte: 76% afirmaram que fizeram compras de marcas de influenciadoras nos últimos 12 meses. Olha aí. Loucura, Eu sou né? uma delas. Aí. Eu também. E- Eu só compro quando eu vejo alguma blogueira. E outro dado do Google mostra que 4 das 10 marcas que mais cresceram nos últimos 3 anos são marcas de influenciadoras e são essas que têm o maior potencial de crescimento. Com certeza. Olha Então, só, o número é incrível, né? é. Agora, quando você traz isso para o mundo das finanças e que você leva a ideia do que todo mundo vai ficar rico, Aham. é um problema sério. Sim. Dependendo do influenciador, é um problema seríssimo. Entendi. Né? Concorda? Porque é o que você está falando. As pessoas se aproximam, voltam da vida e o cara fala. Aí é que surgem as pirâmides, às vezes, os problemas Tem que sérios. tomar cuidado. Isso, tem que tomar muito cuidado. em Eu relação não acho é um que pra produto que você tudo, segura, né? Exatamente. pra tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Sim. né? Claro, Sim. claro. Eu ia até te falar assim do lado bom, hein, Osana? Do Onde Comer na Baixada, que vocês fortaleceram muito o comércio local, né? Uhum. A gente até tava conversando no início, que você falou, as pessoas vêm pra cá, quer ir pra Barra, quer ir pra outro lugar. Hoje em dia vocês recebem muito feedback, o pessoal tá indo pra Baixada. Exatamente. É algo que cresceu muito. E a gente recebe muito feedback das pessoas que falam assim: a gente vai no restaurante e fala, gente, era atrás da minha casa, eu não conhecia, eu não passei. Porque Ah, tem que muito legal. essa rotina corrida que a pessoa vai pro trabalho, volta pra casa, dorme ali. No automático, e não você nem vê, conhece né? as coisas do bairro. Então, lugares ali perto e ele sente mesmo esse impacto. E também tem uns que a gente acha até engraçado, assim, franquia, né? Na nossa cabeça. É o mesmo sabor, tudo igual. E aí a gente vai em um.
Aí os seguidores me mandam, abriu um aqui perto da minha casa, mas eu só vou depois que você for. Aí você me fala, quando que você legal. vai? Muito legal. É muito legal isso. Gente. Eu acho que essa coisa, tu tocou num ponto importante, né? Que é essa lógica da credibilidade quando você tá Isso, construindo a sua imagem isso. nas redes sociais. Eu falei assim, isso pra gente é um ativo, é o nosso maior ativo, Com certeza. né? E outra coisa interessante, queria até que a Usana falasse um pouquinho disso, é essa ideia de que quando você cria uma relação próxima, né? Você consegue fazer uma transição de base, que eu acho que é uma das maiores dores da marca, assim, cara, vou lançar um produto novo, eu preciso fazer uma transição. A gente casou, tem 1 ano, né? E quando a gente estava se preparando para casar, a Usana decidiu criar um grupo de noivas para poder trocar indicações. Fala um pouquinho de como é que foi isso, assim, como é que isso impactou no nosso casamento depois. É, porque noiva acaba sendo chata pra outras pessoas, né? Porque noiva só quer Sim. falar. Até, eu acho que Não é é o tudo. momento da vida, né? É. Igual ser mãe também. Você quer É, só fala de mostrar os maternidade. sapatinhos, Isso. vai comprar tudo também. E aí é legal quando você encontra outro que está vivendo o mesmo momento que você, né? Aham. E aí. Dá pra falar mais à vontade, né? Exatamente. certeza. Não, e alguém te entende. É. E aí a gente tem muito essa relação, tem até algumas seguidoras que se tornaram realmente amigas, né? Então, quando eu coloquei que eu tava pra casar, chegou alguns parceiros falando, ó, quero fazer parceria no seu casamento e tal. E eu pensei, cara, como que eu vou juntar isso, a amizade com algumas seguidoras e fechar, né, as parcerias? E aí eu tive a ideia de criar o grupo no WhatsApp. Até hoje existe, tem eu acho que 230 meninas. E aí, ali, a gente falava sobre tudo, do casamento. Então, a gente acabou criando ali... A gente fez um encontrinho. Eu fechei parceria com um restaurante. Foram a maioria do grupo. A gente fechou um karaokê. Foi todo mundo, realmente. Muito legal. E a gente trocou. Então, assim, muitos fecharam com meus parceiros. Eles deram desconto para as noivas. Então, a gente acabou criando essa relação. E você ali. usou da sua audiência pra ajudar de outra forma também, Acabou né? sendo muito além da gastronomia, né? Cara, muito legal. Isso o Instagram é importante, que a gente consegue abordar outros temas, mantendo o nosso nicho. E assim, às vezes também tem a pessoa que tem dificuldade, né? Que é só comida ali. Que nem você postou essa semana aí que você recebeu o hate. Ah, não sabia que era o Instagram da sua vida, não foi assim? Foi, mas... E é uma só que ela sempre fala isso. Acontece, né? De ter um hater, eu tenho um pouco, mas tinha essa, né? Aí ela colocou, ninguém ia saber. Na época do casamento, ela escreveu isso. Aí ela, para de falar do seu casamento, ninguém se importa. Gente, tem um pós e cons. Aí depois eu postei também. Tá tchauzinho Eu pra bloqueei, ela. mas ela aparece em algum outro Instagram. Aí eu postei depois, as pessoas falando, né? Por favor, Sana, não liga pra ela, não. Continua postando Liga pra porque eu envio pra todos os meus clientes as suas dicas, eu envio pra não sei. É isso. Até falando em casamento, em família, né? A gente falou muito aqui de projeto financeiro para casais. E qual a importância? Tá vindo o Pedro, baby Pedro. Qual a importância, assim, do planejamento familiar financeiro mesmo, assim? Qual é essa base aí que vocês podem ajudar a gente? É assim, tecnicamente falando, tem algumas etapas a serem cumpridas. A primeira a gente até falou aqui, é você criar a sua reserva de emergência. Porque, por incrível que pareça, emergência sempre acontece. Então, é uma questão de tempo. É uma questão Todo mês. Todo mês. então, é uma questão de discutir, de a gente tentar adivinhar quando, não é se vai É acontecer. impossível, né? Porque justamente é imprevisto. É imprevisto, né? Então tem que ter a reserva de emergência. A outra é ter as proteções, os seguros adequados. Hoje existe uma gama enorme. Você tem seguro de cirurgia, se você vai fazer uma cirurgia, a seguradora te paga. Você tem seguro de doenças graves, que quando você tem um diagnóstico de uma doença grave, você levanta uma grana que você combinou antes. Você tem seguro de invalidez temporária, quando você fica um tempo afastado do trabalho por impossibilidade de trabalhar, você recebe uma grana. Enfim, tem várias... Tem invalidez permanente, quando você fica permanentemente... Não é só o seguro tradicional. Não é quando só a o pessoa seguro morre. de vida, ou seja, na causa morte, entendeu? Entendi. Então, esses mecanismos é que permitem que você se proteja e não saia do jogo se tiver um imprevisto. E por que a reserva de emergência e os seguros são importantes? São até complementares nessa questão de proteção. Porque tem algumas coisas que o seguro não cobre. Se furar o cano da sua casa, ali você não vai deixar jorrando água, você tem que acabar com ele logo. Mas para você acabar com aquilo, você tem que ter o quê? Acesso a dinheiro imediato de uma reserva para você poder mandar consertar. Sacou? O teu carro tem franquia, bateu. Até a franquia você paga. Então você tem que ter grana, porque senão você vai ficar sem um carro. Então, assim, a reserva de emergência e essas proteções, a gente costuma falar que são proteções necessárias para você não sair do jogo. Ou seja, você não ficar imobilizado e não sair do jogo. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto em relação a isso.
ter a gestão do seu dinheiro, claramente. Saber onde entra e onde sai. A gente brinca dizendo que a gestão financeira é o batimento cardíaco. É isso aí. Cara, o batimento tá ali. Tá ali. Tem que funcionar todo mês e o tempo inteiro. E não para. E as pessoas A conta falam muito chega. assim, eu tenho que me planejar para ter um filho. Mas às vezes Tem. não dá tempo de planejar, né? Como foi o meu caso. Pois Se não é. tiver uma reserva, como é que faz? Como é que faz? Então. Tem parto, tem enxoval, tem muita coisa. Tem muita coisa. E eu- Fala, Desculpa. termina. E a outra coisa é a questão dos sonhos, né? Como é que você realiza os seus sonhos? E aí tem vamos dizer assim, um mecanismo muito legal que a gente utiliza e várias outras pessoas falam também. Se pague primeiro. O que quer dizer? Você recebeu tua renda, seja de salário ou seu prolabore do seu negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é separar o seu dinheiro para o seu eu de amanhã. Você chega e se paga primeiro, investe em você Porque o primeiro. dinheiro é seu, né? Você trabalhou, seu. você gerou ele. Dinheiro Então é seu. ele é seu antes de qualquer coisa. Antes de ser da Light, antes de ser do gás, antes É isso. Ele é seu. A gente já teve cara que fala assim, pô, eu sou excelente pagador de boleto. Eu falei, beleza, e o teu, tu paga? Ele falou, como assim o meu? Eu falei, o seu. Porque se você não juntar dinheiro hoje, você vai o quê? Se aposentar pelo INSS? Na boa, não vai dar certo. Então, assim, você tem que investir no seu hoje de amanhã. É. Então, tem alguns mecanismos nesse processo que são detalhes extremamente importantes que, assim, até no nosso canal no YouTube, a nossa ideia é o seguinte, é trazer isso à consciência das pessoas. Simples. Porque, no fundo, quando você Importantíssimo. fala da importância disso para uma família, para um casal, cara, é a base, né? Quando você vai construir uma casa, você precisa da fundação primeiro. Você precisa fazer as escavações, botar os pilares, né? Que vai sustentar tudo que você vai construir em cima. Então, quando você começa um relacionamento, você é um casal e você pretende construir uma vida, em que base você está construindo? Numa base que está em cima da areia, que está em cima de um pé só, está com dois, você tem que ter esse tripé para ter A estabilidade. gente ouve muito assim, tô feliz, paguei minhas contas. Pois é. Mas aí não consegue fazer mais nada da vida. É todo mês só pagar as contas. Por isso que é importante ter esse eu. Eu. O seu, até para uma reserva, até para um lazer também, né? Tem que ter. Eu diria que você tem que olhar quando essa situação, quando 100% da sua renda você gasta, você tem que olhar duas coisas. Primeiro é olhar para a renda, para ver se o problema é a renda, porque para muita gente o problema é a renda de fato, e aí você tem que buscar outros mecanismos. E outras fontes alternativas de renda, né? Você tem que buscar formas de aumentar a renda de alguma forma. Quando o problema não é a renda, o problema está no comportamento. Porque a torro gente tudo. aumenta. A nossa tendência é: aumentei minha renda, eu aumento meu gasto. Aumentei minha renda, eu Ninguém- aumento meu gasto. Ninguém ganha um aumento e pensa assim, beleza, Vou aumentar meu investimento. vou aumentar o meu investimento. Não, É vamos falar, raro. o que eu posso comprar mais É isso com esse aí. dinheiro? Então, assim, a gente sempre recomenda, quando você aumenta a renda, pega uma parte desse aumento que você ainda não incorporou No e teu dia a dia. aumenta também o seu investimento. Isso A outra aí. parte você Nossa. usa. Porque Isso daí é bem desafiador, né? E pra Tá. vocês, qual é o maior desafio dos restaurantes hoje em dia? Que vocês olham assim? Até com as redes sociais mesmo. Quer falar, amor? Não, Assim, o que eu vejo hoje? Depois da pandemia ali, né? A barreira de. Parece que as pessoas perceberam que a barreira de entrada para abrir um negócio de gastronomia não era tão grande assim, né? Então, muitos negócios novos foram abertos dali para cá, né? Teve muita gente que quebrou, mas muita gente começou a abrir delivery e tal, dentro de casa mesmo. Até como alternativa para renda exatamente, durante a pra diversificar pandemia, porque nesse ficou sem período. renda, né? Exatamente isso. Até meu sogro chegou a abrir um negócio de muita de gente ferraria também ali, né? já abriu, já pensando na data que ia fechar. Foi Ah, meio que o nosso exatamente, caso. exatamente. Meus pais estavam os dois sem trabalhar por conta da pandemia, a gente abriu um delivery de esfirra. Mas a gente sabia que ia fechar logo. Mas aí, o que aconteceu com isso, né? Você tem ali uma economia estagnada durante muito tempo, né? Nesses últimos anos. A gente espera que melhore agora no segundo semestre, mas a gente vem de um período de estagnação, né? E você tem uma quantidade muito grande de concorrentes dentro do setor. Então, ninguém consegue mais retomar, né, o volume de faturamento que fazia alguns anos atrás, entendeu? A competição é maior. Exatamente. A competição é muito maior e o tamanho do bolo não aumentou. Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente vê, né, principalmente nesse primeiro semestre, a gente viu muitos restaurantes reclamando de fluxo, entendeu? Então, assim, isso é uma dor grande hoje, né? E um outro ponto é o seguinte, eu vejo que a gente trabalha aqui com influência, né? Então, geralmente a gente está olhando ali para o topo do funil, né? Que é trazer clientes novos para a empresa.
Mas restaurante, eu falo isso quando eu tenho oportunidade de conversar mais tempo com o Jonas, assim, cara, o negócio de gastronomia, ele é um negócio de retenção, Sim. né? Ele tem que ser Fidelidade. pensado na mesma lógica da farmácia ali, cara. Isso aí. Qual a minha capacidade de reter um cliente que vem aqui? E hoje em dia, dados são o novo petróleo, né? Então tem um gap muito grande aí na gestão da informação, na gestão dos dados, né? Por parte dos restaurantes. Quantos restaurantes vocês chegam hoje e eles pegam os seus dados, assim, pega seu nome, data do seu aniversário, seu CPF, etc. Isso é muito raro, né? Mas quando você vai comprar roupa na Renner, isso acontece. Ixi, gente, desculpa, falei uma marca que nem... Não, pode falar, vai que, né? Vai que Perdão. a Renner nos nota. Perdão, gente. Mas, então, assim, tem uma oportunidade muito grande, né, na gestão dos dados e, principalmente, entender o seguinte, cara, quanto que eu consigo fazer de grana a partir de um cliente, né? Então, é um ponto que a gente até coloca muito para gestão, a gente pensa assim, cara, eu já trouxe o Onde Comer na Baixada uma vez, então, assim, já impactei a base deles, eu não preciso fazer de novo. Mas você precisa pensar na tua estratégia de retenção, como é que você reimpacta os clientes que já te conhecem. É o que a gente fala, tem dois KPIs, né? Duas métricas muito conhecidas que são CAC, que é o custo de aquisição de cliente, né? E o LTV, que é o Lifetime Value, que simplificando, basicamente cara, quanto que um gera de valor para o seu negócio durante todo o tempo em que ele permanece na relação dele com você, né? Eu lembro de ver uma conta que o eu não vou falar o nome da marca, não. Tá? Pode falar. Mas a hamburgueria do palhaço fazia, né? Eles mostravam o seguinte, cara. Um hambúrguer médio deles custava $9. Mas eles estavam dispostos a gastar até $180 para poder trazer um cliente para a base. Entendeu? Mas por quê? Porque quando você... Exatamente. Quando você projeta, né, todo o tempo que o cliente vai ter de relação com você, você percebe que esse custo vai ser compensado lá no futuro, né? Então, hoje em dia, o maior desafio dos restaurantes é fluxo, e eu acho que a grande oportunidade é criar uma diferenciação na comunicação, muito em cima daquilo que eu falei aqui anteriormente, né? Assim, de você criar um conteúdo mais humanizado, que te aproxime dos clientes, que mostre que você é mais do que meramente um hambúrguer ou uma pizza, né? Mas que você coloque, cara, quais são os valores que esse negócio traz, quais são os diferenciais que esse negócio traz, que experiência que você está construindo além da comida em si. Porque, beleza, cara, hoje em dia, montar uma hamburgueria, não vou dizer que é simples, né? Mas muita gente consegue começar a montar uma hamburgueria e criar uma marca nova, né? Mas o que você traz de... tem uma expressão... fidelizar, né, o cliente. Exatamente, tem uma expressão do inglês, né? Tipo, UVP, né? Mas tipo, é a proposta única de valor. É aquilo que o teu negócio oferece e que mais ninguém tem, sabe? É conseguir explorar esse diferencial. Então a gente vê um gap muito grande na comunicação, de criar essa proximidade, criar uma comunicação que realmente atraia, que encante, que aproxime o cliente e de trabalhar essa retenção para fazer com que, cara, conseguir trazer um cliente que custa caro, né? Eu consiga fazer com que ele volte sempre, né? Você é bem remunerado. Essa frase é de quem? Você é bem remunerado pela sua raridade. Exato. E ter experiência diferente para o teu cliente. É isso que você está falando. Então, se o cara tem uma experiência fantástica lá e vê algo diferenciado, na boa, entre o hambúrguer desse e o da esquina, ele vai naquele. Exatamente. Ele vai naquele. Mas eu não sei se você vê isso, assim, é um processo de profissionalização do setor, né? Exato, também, de uma forma geral. É por isso que a gente fala que a gente quer muito contribuir com isso, né? Ela citou aqui o Leandrinho lá do Fast Truck, ele vai muito em São Paulo para poder buscar, e eu falo muito isso com ele, assim, cara, tem uma coisa, até na palestra do último evento que a gente fez, eu falei isso. Cara, o teu concorrente, ele consegue pegar os teus fornecedores, ele consegue pegar até o teu cozinheiro, sabe? Trazer a galera da tua equipe, ele consegue copiar as cores da tua marca, o layout da tua loja, entendeu? Agora, o que um concorrente não consegue copiar de você? Cara, é a alma do teu negócio, é a cultura do teu negócio, entendeu? Então, hoje, e aí, assim, falando para os restaurantes principalmente, né? A maior arma contra esse aumento da concorrência é uma cultura forte de inovação. Diferencial. Sabe? Exatamente. É de construir essa diferenciação, sabe? De mostrar esse valor e, cara, ter uma comunicação que aproxime você do cliente. E aí é nesse ponto, né,
que o Onde Comer na Baixada entra muito bem, porque assim, você consegue se conectar para uma base que é muito engajada, né? Que tem uma persona ali, que tem um carisma muito grande, que tem credibilidade frente ao público, e a gente vê que os nossos maiores cases de sucesso são restaurantes que realmente trazem um diferencial valioso para esse público, entendeu? Aqueles que conseguem ter resultado ao longo do tempo. E eu acho que esse é um ponto importante, assim, de você pensar, Com cara, certeza. eu não quero ser um case pontual, sabe? Eu quero continuar entregando o resultado ao longo do tempo. É nessa lógica. Nossa, uma aula, né, gente? Muito legal, Fiquei muito aqui, bom. ó, fixada Quero neles. esses cortes. E assim, eu queria que vocês dessem uma dica bem na prática pra gente evitar futuros endividados. Vou dar até um exemplo, assim. É um casal jovem, vai se casar agora. Como eles devem conversar sobre finanças? O que falar? Eu acho que as pessoas pensam muito assim, vou conversar com meu esposo que a gente tem que ter uma reserva de emergência. Só isso. Não. O que mais a gente pode falar? Se vai começar a vida dois juntos, assim, vai começar a juntar as contas de alguma maneira, eu acho que primeiro é saber como que cada um enxerga o dinheiro. Importantíssimo. Como que você vê o dinheiro, assim, porque cada um é criado de um jeito, Sim. né? Como é que foi a experiência com dinheiro ao longo da sua vida, na sua infância? Como é que era um relacionamento em casa com dinheiro, né? Que exemplos que você tinha? Os seus pais, eles eram endividados, eram enrolados com dinheiro ou não? A Por família exemplo, brigava o meu por pai, dinheiro, é, porque isso influencia no teu comportamento. assim, eu vejo, assim, a gente é engraçado, eu não tive educação financeira formal, mas eu aprendi com as experiências que eu tive na minha casa. Assim, meu pai sempre foi uma pessoa extremamente controlada, né? E eu lembro de uma frase que uma vez a minha mãe falou assim: tá vendo? A fulana, ela gasta pra caramba, você tem que agradecer que eu sou controlada com dinheiro. Meu pai falou assim: não, você não tá entendendo, se você fosse a fulana, eu não tava casado com você. Né? E eu lembro dele falar isso. Então, ele teve uma fase, ele se aposentou, ele era militar, era piloto, se aposentou e começou a voar noutra empresa privada. E aí eu falei assim: pai, você pode gastar um pouco mais, você tá com 2 salários agora. Ele virou para mim e falou assim: olha, esse outro salário aqui é temporário. A minha aposentadoria eu vou ter para a vida toda. Esse salário aqui é temporário, então eu não posso me acostumar com um patamar de gasto que depois eu vou ter que fazer um downgrade. E aquilo, eu era adolescente, aquilo me marcou. Então são exemplos que você tem em casa. Então acho que o primeiro passo no relacionamento é entender o que um enxerga do dinheiro e o outro, para você fazer um alinhamento dessas visões. Não, para mim, eu não tô nem aí pro dinheiro, quero gastar, sabe? Eu não ganho nada, mas eu gasto pra caramba. Eu falei, bicho, olha, então a gente vai ter um problema. O segundo é ver os projetos e sonhos que ambos querem realizar, né? Quero ter filho, não quero ter filho. Cara, filho, a gente falou aqui um pouquinho antes sobre filho. Filho custa muito dinheiro. A gente já conversou sobre isso. Você não vai deixar, no Muito fim das contas você ajeita, mas você não vai deixar de ter filhos necessariamente só por Sim, isso. é o que eu falo Mas você isso. precisa ter clareza disso. Né? Então, saber se os planos estão alinhados. Até porque pode não dar certo porque não estão. E pode não dar certo porque não foram falados e combinados. E é melhor você saber enquanto é namorado, É né? isso. Você vai descobrir Gente, depois. tem que conversar. Eu vi agora que tem uma listinha. É uma trend no TikTok, a listinha do tudo que você tem que conversar antes de casar. Tem tudo sabia sobre essa não. filhos, É sobre a muita questão coisa. financeira, Ó, sobre isso- religião. Isso ajudaria muita gente. Muita gente, com certeza. Porque às vezes a gente tá ali naquela fase apaixonada, não quer olhar para as coisas. Aham. Mas se você, se uma coisa enquanto é namorado te incomoda um pouquinho, cara, 10 anos depois vai Vai ser um incomodar inferno. muitão, né? É o inferno. Porque sempre vai ter coisa que vai te incomodar. Sim, Só que total. você tem que estar conversando, Mentira. né? Você não... Você tem que estar disposto a pagar Não aquele preço. terminar por causa disso. Às vezes não precisa terminar, mas Não. alinhar, né? Sim. Mudar. E Agora- constantemente conversar essas Exatamente. coisas. Você falou uma coisa sobre mentalidade, né? É interessante porque, cara, eu vim de uma família pobre, né? E essa é a realidade da maioria das pessoas no Brasil, no fim das contas. E aí, quando você começa, cara, você vai trabalhando, vai conseguindo subir e tal, vai tendo um pouquinho mais de grana, né? Você quer compensar aquelas faltas, né? Eu acho que isso é um São desafio os hiatos também, né? emocionais que você tem ao longo da vida. Exatamente, Você exatamente. compensa. Mas Então, quando você entende e você percebe isso, é o primeiro passo É. para você ajustar. Porque não é que você vai deixar de fazer. Você só precisa treinar a consciência É isso, no é o fazer. Uhum. Então, eu tenho horas que eu vou chutar o balde, tem horas que eu vou enfiar o pé na jaca por algum motivo. Vai acontecer, eu vou escorregar,
É tal do Ninguém merecimento, consegue. eu mereço. É. Eu Você mereço vai fazer exatamente isso. isso. O problema é, tá, em que situação que eu falo isso e quantas vezes eu falo isso? Tem outra também. Eu acho que são os dois que são a ruína. É o eu mereço e o outro. Não sei se eu vou morrer amanhã. Aí amanhã você acorda vivinho. Você vai passar anos todo dia acordando. A chance É, de você e aí, tá né? Esse é muito bom, muito bom. Agora eu queria fazer uma pergunta pra Pum, gente, que é aquela rapidinha. Qual o conteúdo que não pode faltar no Onde Comer da Baixada? É tipo de hambúrguer ou de pizza? Qual que é o ponto? Pra mim, Osana é hambúrguer, que até todo mundo já sabe que é o meu preferido. Que é o Eu não sei como eu não enjoo de hambúrguer artesanal. No dia do É hambúrguer, mesmo. a gente foi em 15 hamburguerias em 3 dias. Meu Nossa. Deus! Gente. Mas eu concordo, eu adoro um hambúrguer. Eu acho que a gente procura muito, né, assim, de Adoro. hamburgueria, É. né? E agora, Então, que hambúrguer. hambúrguer gourmet de tudo que é jeito, olha Nossa, só. ai, É uma loucura, né? Vários molhos, vários... Isso, então. Ai, dá uma até bosta. vontade, tô até com fome já. E agora E pra a Baixada é muito vocês, boa de hamburgueria. dá pra começar hoje pra melhorar a questão financeira ainda esse ano? Dá para começar amanhã, hoje, agora. Entendeu? Agora, é só você tomar consciência de quanto você gasta, de quanto você tem, como é que você se organiza, o que é despesa essencial para você. Despesa essencial é aquela, não pode Eu deixar tenho- de pagar a luz, né? Tem um exercício que a gente faz que é bem simples, que eu acho que ajuda muito para fazer essa primeira análise, né? Você pega uma folha de papel, aqui eu não Boa. consigo mostrar. Você pega uma folha de papel A4 e divide ela em 8 quadrados. 8. Num quadrado você anota as suas despesas. No outro a sua receita. No outro é o saldo da despesa com a receita. Aqui já vai te dar uma informação. Se ele tiver igual, tem um sinal de alerta. Se tiver vermelho, o alerta é maior. No outro, você coloca os seus sonhos. O que você quer da sua vida, os seus planos para o futuro, para curto, médio e longo prazo. Depois você anota as suas despesas, as suas dívidas, se tiver, os investimentos, se tiver, quanto que você tem, os seguros, se você tiver, quais que você tem. Falta algum? Que de Não. cabeça eu vou lembrar, acho que passei Não, tá pelos tudo aí. 8, né? Quando você olha, e isso é uma coisa que a gente faz no planejamento para os clientes, né? Numa folha de papel, você anota esses números, você consegue olhar para entender a sua situação, como é que ela tá. E essa informação já vai te dizer muito. Então ela vai te dizer, poxa, se a minha renda está muito igual à minha despesa, eu tenho que olhar mais para cá primeiro para começar a organizar. Ah, não, a minha equação renda-despesa tá ok. Eu posso, mas eu tô vendo aqui que eu não estou investindo nada, então eu preciso ajustar isso. Ah, meus sonhos tem uma lista enorme de sonho aqui, mas não está compatível com o meu cenário. Eu estou com dívida aqui. Então, olhar para essa folha de papel e fazer esse exercício uma vez por ano, para você perceber o progresso, Sim. né? Eu acho que é um exercício simples que já dá para começar agora. Isso, Ouvindo começar podcast. já com esse quadro, né? Tem um Isso. nome esse quadro? É um quadro de visualização? Não, é como Diagnóstico. um raio-x. É um Ah, um raio-x. raio-x financeiro, olha, Financeiro. gente. Então Não, fica aí a raio-x. dica. Vou chegar em casa E vocês, pra quem quer começar agora, que dica vocês dariam? Essa é contigo, amor. com o Instagram. Com o Instagram. Constância. Muita constância. Eu sei que tem momentos que a gente pensa ali em parar, dar Dá um desânimo. Isso. Tudo tem um desânimo, né? Isso. E conquistar também o seu público, né? Porque é ele que faz. Então, fazer os conteúdos pensando no público. E esse é o mais importante. Acho que é a dica mais importante. Ai, gente, já estamos chegando no nosso final. Falei pra vocês que ia passar rápido. Passa. viu? Passa. Passa Quando é bom, rápido. Nossa, passa mas eu rápido. peguei muita dica, hein? É muito bom que mesmo. bom. Olha, A gente Olha, a antes também. cabeça fervendo. A gente Antes do também, final, já queria tem um agradecer, né, aos nossos patrocinadores. Primeiro, a Empúria Brava, que tá com a gente desde o início, gente, que apoia o nosso projeto, que é uma empresa de lingerie ocasional e também lingeries mais sexy, mais ousadas. A gente ainda tá no mês de namorar. Eu mesmo vou comemorar o quê? Mês que vem. Porque eu me organizei. Olha, gente, que exemplo que eu tô dando aqui. Ó. Eu me Tá organizei. vendo? Esse mês não Boa. vai dar, amor, mas o mês que vem vai dar, então a gente vai no mês que vem. E também a Kaji Kids, que é a minha empresa, que surgiu com o meu filho, por legal. isso que eu falo que maternidade não é o fim, sim o início de uma nova transformação na sua vida. Então tem um planejamento financeiro, sim, mas o filho vem, eu falo igual meu pai, o filho vem pra abençoar, gente. Então o filho vem certeza, abençoando, com certeza. vão surgir novos projetos, inclusive meu Instagram surgiu depois do meu filho, por isso que eu falo de maternidade. E também a Agência 4, que é a agência que faz toda a
identidade visual aqui do podcast, que está com a gente, faz a captação de clientes. Então, uma agência de confiança aí para você que está precisando, para você que está iniciando um novo projeto. E agora, gente, eu quero falar para você que está nos assistindo, você que é uma hamburgueria, ou você é uma super empresa também, do pequeno, média, grande empresa, você pode patrocinar o nosso podcast. Yeah! Bem, gente, é uma visibilidade para vocês, é um ótimo investimento, né, gente? Ó. Sem dúvida. Fala que é. Vale muito, Não, mas vale assim, muito, com vale a certeza. pena, Com gente, vocês certeza. estarem aqui com a gente, tendo visibilidade, gerando mais autoridade, posicionamento para sua empresa também. E agora eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final, pode ser individual, em dupla, cada um para sua câmera aí. Pode ser uma mensagem de motivacional, pode ser do seu nicho também. O que você Eu gostaria ouvi- de falar? Eu ouvi uma frase há muitos anos, me disseram que é uma frase hebraica, que diz o seguinte: o homem planeja e Deus ri. Né? Porque nem tudo que você planeja na vida você consegue conquistar. Porém, isso não significa que você não deva se planejar da maneira adequada, tendo consciência de tudo aquilo que você precisa para você atingir os seus objetivos e os seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Nossa, Vamos. impactada já estou. Perfeito, perfeito. Você quer falar também? Olha, depois dessa frase aí. Ficou até, né? Deu uma responsabilidade pois enorme, pois né? é. Mas eu acho que a mensagem que eu queria deixar é para você começar e seguir todo dia. Todo dia, todo dia. E quando desviar, só continua. Porque isso serve para a vida, assim. A gente não é uma planilha, a gente não é um robô. A gente vai tropeçar. Só que dinheiro e saúde são duas coisas que a gente vai levar para a vida inteira. Não adianta a gente viver muito, chegar lá na frente e não ter dinheiro. Também não adianta a gente viver muito com saúde, com muito dinheiro, chegar lá na frente e não ter saúde. É mesmo. Então são dois recursos que a gente precisa cuidar todo dia para a vida. E a gente vai escorregar e a gente continua. Perfeito, perfeito. E vocês? Legal. Cara, eu gosto muito, cara, dessa mensagem de persistência, né? A Osana falou em constância, então... Mas eu vou então, como você já falou muito bem disso, eu vou levar para um outro ponto, trazer também uma frase de Seth Godin, que diz que o erro dos profissionais de marketing é acreditar que o desafio deles é falar das marcas, quando, na verdade, o desafio é criar uma marca da qual vale a pena ser falada. Então, crie um conteúdo pensando no seu público, crie valor real para o seu público e construa marcas das quais valem a pena ser faladas. Boa. É Muito isso. bom, muito bom. Perfeito também. Quer falar, Osana? Acho que falar um pouco do nome do nosso Instagram, que é Baixada, e fazer com que as pessoas entendam que a Baixada tem muita gastronomia boa, tem lazer, tem muitos lugares lindos para se passear, e é isso, a nossa ideia, a nossa missão é fazer com que todo mundo conheça uma boa parte da Baixada que não tá tanto no noticiário. É isso, eu acredito que vocês têm muito, já agregaram muito hoje aqui. Então sigam eles também, gente. Passa o Instagram de vocês. É Lado com 2 As, Laado, mais seguro. De vocês, onde comer na Baixada, como você já falou. E agradeço muito por vocês estarem aqui hoje com a gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Foi maravilhoso. Foi ótimo. Obrigada pelo Muito convite. Obrigada a Muito vocês. muito obrigado E a olha, vocês também, gente. Aprendi Obrigada. muito aqui. eu falei cada match no Não, final. eu já tô falei. com uma lista aqui pra gente poder conhecer. E no Com final já quero restaurante. bater um papo ali. Com certeza. Então é isso. Pra finalizar, não esquece de apertar aqui no botãozinho de se inscrever no canal e nos siga nas redes sociais também. Pode cá podcast e o meu, Carol.Santiago, com 2 T's. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.